minha gente, que satisfação, que alegria podermos estar juntos mais uma vez em nosso podcast Na Real. É sempre motivo de muita alegria e muitas glórias ao nosso Senhor. Até porque esse programa existe para glorificar a Jesus. Porque os assuntos, a gente não fica aqui batendo papo furado. O nosso alvo é ouvir testemunhos de intervenções de Deus na vida de cada um de nós. E muitas pessoas têm passado por essa mesa e abençoado a nossa vida de uma forma muito especial. Está comigo na mesa, como sempre, o querido filho, Lucas. Até aí nada de novo, é isso aí, galera, tamo junto. Mais uma semana. Não sou novidade nesse programa, mas a gente trouxe uma novidade muito boa pra cá. E que novidade, amém? Está conosco uma querida que nós amamos e admiramos já de muitos e muitos anos, que é aclamada entre jovens e adolescentes e adultos de nossa igreja, a nossa querida Marcela Bastos. Marcela Bastos. Alegria é minha honra. Sabe o que eu me lembrei agora? Não sei se vocês sabem, vocês já devem saber, né? Que no Dia dos Pais desse ano, lá na Maranata, em Caxias, vocês foram centro desse Dia dos Pais do Na Real. Eu minha vontade de dizer, mãe, aqui, ó, tô no Na Real. Valeu. Eu que tô com a Marcela Bastos, dá licença, pô. Eu que tô tirando onda. Que alegria, Marcela, ter você aqui conosco. Mas deixe-me apresentá-la aos nossos queridos. Marcela Bastos é filha de pastores, nasceu em um lar evangélico. Que bênção ter nascido em um lar evangélico, em um berço de ouro, porque é assim que nós chamamos, né? Entendemos que acontece quando nascemos em um lugar onde o evangelho já estava plantado, no caso do coração dos nossos pais. Marcela Bastos, filha de pastores, pastor Carlos Bastos, Silvia Bastos, um casal querido de nossa igreja. Tem uma irmã chamada Melissa, amém, querida também. Marcela é profissional de comunicação, formada em jornalismo, trabalha na Rádio 93 há anos. Quantos? Olha aí, hein? Desde 2006. Olha, já vai. Vai para mais 10 anos. Eu sou nova, como vocês não, gente. Faz as contas, não. 2006, 2016, 10. 18 anos, quase. 18 anos. 18 anos. Não é? Que legal, hein? Trabalhou muitos anos como líder de adolescentes em nossa igreja, Maranata de Caxias, e bombou. Não. Fez história. Não, galera, só quem tava lá lembra. Sabe o que foi aquilo ali. Nós vamos falar sobre isso. Com certeza. Conduziu durante um período terrível que todos nós vivemos durante a pandemia, o programa Entre Elas, juntamente com a pastora Ana Paula e a pastora Claudete. Amém? Muito especial aquele programa. E é uma referência. A Marcela Bastos é referência em todos os sentidos, em nossa igreja, em qualquer lugar da Maranata e fora da Maranata. Sim. Amém? Pregadora do Evangelho. Uma alegria. Em cima do salto. Em cima do salto, porque do salto a gente não pode descer. O AVC até tentou me derrubar do salto, eu falei, não vai não. Conhece muito de Bíblia, é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as nossas vidas. Nós nos sentimos honrados em tê-la aqui conosco. Amém? De verdade, a alegria e a honra é minha. Eu ouvi assim, eu fico pensando, Senhor, que bom, né? Que o que há de bom é o Senhor, o que há de ruim sou eu mesmo, né? Porque é bom demais a gente estar aqui. Eu brinquei de mãe, tô na real, mas é porque o que vocês têm feito aqui realmente tem marcado. E não é só isso, né? A gente falava aqui um pouquinho antes, ter o Senhor, né, pastor? E o Lucas, pra mim, a gente tá em família, Lucas é um irmão mais novo. Então tá aqui, eu até brinquei com o Lucas. Ele tá nervoso, eu falei um pouquinho. Ele já tá acostumado a estar do outro lado, né? A fazer entrevista, ser entrevistado. Eu falei, Jesus, me ajuda. Isso aqui não é nem entrevista, a gente vai só bater um papo. Mas vamos começar a nossa conversa. Rádio 93, você trabalha, como você fez as contas aí agora, há 18 anos aproximadamente. 18 anos. Vou contar como é que aconteceu. Bom, eu
sempre quis fazer jornalismo. É interessante, né? Se alguém me perguntar assim, você, quando era pequeno ainda sou, né? Quando você era criança, o menino não cresceu. O que você queria ser? Não consigo me lembrar de nada diferente de jornalismo. Porque você via o Jornal Nacional... Gostava muito de televisão. Entendi, mas é o quê? Globo? Não sei. Não, Globo na minha casa a gente não via muito. Alguma figura assim que você olhava e falava, pô, eu queria... Eu gostava, parecido. Por isso que eu não tenho uma figura certa ali, mas eu gostava dos repórteres de rua. Legal. Não à toa que um fato que eu me lembro muito claro foi quando, na nossa igreja, na época Paqueraruama, que depois virou o Maranata São João de Meriti. Isso. Na época meu pai nem era pastor, estava lá como dirigente, né? Na igreja na época, chamava assim. E aí eu era a mirim que gostava de estar junto com os adolescentes, né? E aí, os adolescentes, eu devia ter acho que uns 10 anos na ocasião, nós fizemos uma peça de teatro que falava sobre o tempo do fim. Caramba, que legal. E aí eu fui uma repórter, confesso que eu não ia querer ser essa repórter hoje, né? Fui uma repórter que ficou pra trás. Tava reportando o apocalipse. Tava reportando o apocalipse. Na verdade, hoje eu quero ser a notícia do apocalipse. Ok, eu não quero ser aquela que vai reportar. Melhor. E aí o nome era Marcela Papagaio. Caramba. Olha como é que são alguns gatilhos que a gente tem que são interessantes, né? E eu me lembro que quando eu fui separar a roupa para essa peça, olha que coisa, né? Tinha um brinco que na época a minha tia Fátima, a irmã do meu pai, me deu. E eu olhei e falei, esse brinco tem cara de jornalista. Olha que doideira. 10 anos de idade. Sei de onde, 10 anos de idade, sei de onde eu tirei que o brinco tinha cara de jornalista. E fui fiz com a maior alegria, embora tivesse ficado para trás, né? Uhum. E aí eu sempre quis fazer jornalismo. Minha mãe, na ocasião, ela hoje diz, não era bem assim. Minha mãe não queria que eu fizesse jornalismo. Que fique para os altos. Toda mãe quer um filho médico, né? Sabe que ela não queria uma filha médica, ela queria uma filha dentista ou advogada. Quase médico. Que vacilo falar isso. Desculpa, dentistas. Perdão. Mas são os médicos da cabeça e da boca, né? São os médicos especialistas na boca. Na boca, não deixa de ser. Não me cancele. Mas o que é que eu vou cancelar? Eu tenho dente para ser tratado. Mas porque as minhas tias eram, né? A Sônia dentista, a Shirley advogada. A minha mãe queria ter sido, na ocasião, dentista, mas formou-se, né, como professora. Ela fez, na época, minha avó, ela ficou noiva do meu pai muito cedo. E aí minha avó disse para ela, beleza, eles não eram nem crentes ainda. Minha avó disse assim, tô embolando as coisas, vou abrindo janela, mas depois eu volto, tá, gente? E minha avó disse para ela assim, você só sai de casa se você estiver formada. E aí ela fez letras. Casou-se. E ela ainda tinha, no imaginário dela, ela queria ou ser dentista ou psicóloga, como depois ela se formou. Só que na cabeça dela, não tá, a filha vai ser dentista. Quando eu disse que ia ser jornalista, ela falou assim, você vai morrer de fome. Ela não estava totalmente errada. Não estava. Mas... Ela achava assim, vai morrer de fome. Eu sempre fui muito... Eu acho que posso dizer, eu sempre fui muito obediente, sabe, pastor? Eu sempre tive muito... Eu brinco onde eu vou, que eu tenho a mãe terrorista. E tenho mesmo. Terrorista por quê? Terrorista porque ela passou com 100 com louvor, pastor. Porque ela dizia assim, me obedece. Porque aquilo que eu não sei, o Espírito Santo me revela. E ele revelava mesmo. Ela era assim. Ela era assim, ó. E eu costumo dizer que eu acho que na nossa imaturidade, muitas vezes a gente aprende a se relacionar com Deus na época da imaturidade, um certo... temor que beira o medo. Uhum. Depois que você vai crescendo em maturidade, se estiver errado, pastor, me corrija, mas você vai amando a Jesus e por amá-lo, você o honra. E a minha mãe soube trabalhar bem esse iniciozinho do temor do medo. Olha, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor. E ela trabalhava naquele processo. Então, eu tinha meus receios. Porque a vida não é um morango. Não é um morango. Não, de jeito nenhum. Não é um morango ao leite. E eu ficava naquela coisa. Falei, meu Deus, mas e agora? Só que ela também, eu digo, ela, com meu pai junto, vocês vão ver que a minha mãe tem um papel muito forte na nossa educação. E ela sempre disse assim, hora que o Senhor vai te responder. Até porque ela é uma professora, né? Ela é uma professora. Formada em e ela... Meu pai sempre trabalhou fora, o meu pai era a alegria da casa, sempre foi. Papai chegou, a alegria chegou, era de andar em cima do pé dele, e vamos para
pai tinha paciência. Bancário, tranquilo, ar-condicionado o dia tranquilo. inteiro. Montava, desmontava. Eu tô olhando pra ele rindo. A gente desmontava as coisas, ele ia lá, guardava. Minha mãe, professora. Já era da disciplina. Ô, Carlos, vai lá e ajeita esse negócio, essa amiga, estão fazendo bagunça aí. Ajeita esse processo. E eu tinha pavor de estar errando. Errando contra Deus, errando tudo. Minha mãe falou, vamos ver como é que vai fazer. Só que ela sempre me ensinou, ore que Deus vai te responder. Pois eu tenho até um caso engraçado, da primeira vez que eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo por causa dela. E aí, por causa disso, eu fui orar. Falei, Senhor, eu tenho algo dentro Abre de um parênteses mim. e conta. Quer que eu conte essa história? Conta, por favor. Ela conta, né? Quando eu tinha 7 anos, eu me lembro bem, né? Eu queria fazer jazz. Tem até um pouco Dança? a ver com a questão do jornalismo. Sim. Eu queria fazer jazz de qualquer jeito. E aí, ela não queria que eu fizesse. Não tem nada contra, tá? Que diz a questão Jazz ou a do dança de jazz salão, ou né? da dança ou pra vida de alguém. Se aquilo não vai movimentar. Só que ela não queria. Ela falou, olha... Por alguma razão. Por alguma razão, ela não queria que eu fizesse. Mas eu, com 7 anos, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Eu fui ao meu pai, dei uma engabelada nele, e ela conta até hoje que eu consegui tirar dele um cheque em branco. É mesmo. O Carlos, tirei. ele não deve ser muito difícil de engambelar ele, Ele não. não sei. É aquilo que não, bonzão. Pô, o pastor Carlos é show de bola. Ele é todo... E aí ele me deu. Eu falei, pai... Confia, Minha mãe tá se ela tá quase... pedindo... Diz a minha mãe que eu virei pra ela, que ele, quando ela foi perguntar pra ele, ele disse assim, a Marcela falou que você tava com as ideias esquisitas sobre o jazz, deixa a menina fazer o jazz. A música é tão bonita. Como é que você dá um cheque em branco pra menina? E aí eu levei, era no colégio. Bom, paguei o jazz, paguei as roupas, assinadinho por ele, tava tudo ok. Só que aí Deus foi e deu um sonho pra ela. É mesmo? Ela sonhou, primeiro sonho. Eu, quando era pequena, eu tinha pavor de cachorro. Não tenho mais, mas eu tinha um pavor de cachorro. Nesse primeiro sonho, ela disse que no sonho eu vinha e um cachorro vinha correndo atrás de mim, cachorro Caramba. grande, corria, e eu corria pra ela, mãe, no desespero. E eu pulava no colo dela, ela conseguia me tirar do chão. Na hora que esse cachorro corria, agarrava o meu pé e arrancava o meu pé. Caraca. Primeiro sonho, primeiro dia. No dia seguinte, ela teve um outro sonho com o mesmo cachorro. Já aí nós estávamos na casa de uma conhecida dela. E esse mesmo cachorro vinha atrás de mim, mas dessa vez esse cachorro me alcançava e me matava. Caraca, que pesado. Foi pesado. Aí ela disse que ela falou assim, Senhor, isso não é algo normal. Ela ligou Isso esse é um sonho Não espiritual. é. O que isso significa? Aí ela falou que ali Deus deu um discernimento a ela para dizer, Silvia, esse sonho, esse cachorro é uma morte espiritual que vai vir para a vida da Marcela através dos pés dela. E ela entendeu que Primeiro era o os jazz. pés, depois a vida. Ia matar a vida dela. Aí minha mãe me chama com 7 anos de idade. Ela chega do trabalho. Me lembro até hoje. Ela falou, filha, senta aqui na sala. E difícil para um pai e para mãe, tipo, porque você novinha, com um sonho simples, né? Exatamente. Como é que explica para uma criança de 7 anos? E eu já tinha feito todo o embrólio, né? Você Eu tinha... já tinha engabelado, Já- já tinha levado o cheque em branco, aquela coisa toda. Mas ela me sentou, ela disse assim, você sabe que Deus fala com a gente, não sabe? Sei. Eu tinha sido batizada com o Espírito Santo 6 anos de idade. Caramba! Num retiro de Magé, na época, com o pastor Cassiano. Caraca, ela vai ter que contar isso aí agora depois. Vai. Aí ela disse assim, você tem tido experiências com Deus e você sabe que Deus fala. Deus fala através de sonho, Deus falou com a mamãe. Mamãe teve esse sonho, assim, explicou o que ela entendeu, mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Não sou eu. Você já tomou uma decisão. Marcela, a questão não é a dança, a questão é que para você, de alguma maneira, na sua história, isso vai representar e vai gerar uma morte. E aí, ela falou assim, você ora, a mãe vai te dar uma semana. Deus Você vai falar com ora, você, né? vê o que Deus vai falar com você Deixando claro que esse morte espiritual, para quem não entende, é um afastamento de Deus. de Deus. É. É, Que isso nós, e a Bíblia Sagrada diz que é morte espiritual. aí, isso aí.
Vamos Isso lá. aí. Exatamente. E depois eu vou contar um desejo que eu tinha no coração. Eu tinha um desejo de ser Paquita, olha que coisa. Naquela época. Faz eu queria ser sentido. Paquita. Isso é década de quê? De meio de 80 ali. 90, início de 90, 90. 90 e pouquinho. Eu queria ser Paquita. Então, Faz sentido, quem sabe, pô. Xuxa talvez bombando. entrasse por um lado e que não fosse ter um retorno. É o que a gente está dizendo. Não é a questão da dança para qualquer um, ao contrário. A gente sabe muito bem que tem gente hoje sendo usada na área da dança Sim. para alcançar vidas. Mas, para mim, aquilo foi... Seria um laço. Naquele Seria um momento, laço. Seria um Exatamente. E aí ela disse assim, então você ora. Ela conta que ela entrou pro banho, ela me deu uma semana. Mas quando ela saiu do banho, eu chamei ela na sala e falei, mãe, eu já sei qual é a resposta. Eu vou sair do jazz. Porque eu acredito naquilo que Deus falou com você e eu não quero desobedecer a Deus. Então ali, desde cedo, minha mãe sempre me ensinou a ouvir a voz de Deus. E falar com Deus e tomar a própria decisão. Como isso é importante, né? Você pagou um pequeno preço da Extremamente importante, obediência. pastor. Pequeno. É um Porque pequeno preço que você paga da É um obediência. preço, porque na verdade nem sempre a gente... Eu sempre digo isso, eu falo para adolescente e para jovem, a gente não vai obedecer sempre sorrindo, não. É, Não exato. vai. Tem que sair dessa ideia de vou obedecer sorrindo. Ui, foi uma delícia. Ah, que legal. Não foi. Mas quando você o faz, parece que os céus se Os céus se voltam abrem. para você de uma maneira especial. É. E pode ser até que demore a entender, pastor, mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo o seguinte: eu sei que daquilo que Deus me dotou, da graça e da capacidade que Ele me dotou, provavelmente, se eu tivesse entrado por um caminho que não me levasse até Ele, certamente eu estaria distante. Eu estaria distante. Mas graças a Deus. Mas o Senhor é bom. Por E isso ele que deu o sinal e você leu o sinal que ele mandou. li o sinal e comecei a entender que precisava aprender a ler os sinais de Deus Amém. e que Ele falava comigo. Amém. E aí a gente volta para o jornalismo. Quando minha mãe disse que você vai passar fome e tal, mas eu tinha aquele desejo muito forte de fazer jornalismo. Eu falei, Por que olha, passar fome? O jornalismo é uma profissão que... Não, é uma profissão maravilhosa. É que a gente, quando a gente faz jornalismo, a gente olha, às vezes, pra Globo, né? Que é 1% da classe jornalística do planeta, do Brasil. É verdade. Entendeu? 0,5% do jornalismo tá na TV. Que é a parte mais glamourosa. Ou no rádio, que também é muito legal. Né? você pensa, você não vai entrar. Então, é difícil. A concorrência é muito... A concorrência é grande. A concorrência é grande. A Entendi. concorrência é grande. Por isso que é um desafio. Quem faz jornalismo vai estar se desafiando na vida. E minha mãe não queria esse desafio pra mim, até porque tinha aquela mistura. É mais da complicado vontade do que a dela. medicina. Porque medicina também é sempre poucas vagas, é muito, muito concorrido. Eu diria que a medicina ela é complicada para você, Pra você entrar se tornar. e se tornar. O jornalismo é O um jornalismo é pós. fácil, você vira jornalista é fácil, Você porque a entra, faculdade você em si faz. não é um bicho de sete cabeças. Entendi. O problema é você chegar a ganhar, que nem um médico, que nem um jornalista. Aí eu quero ver. Entendeu? E Aí ser tu um vai ralar. jornalista, hoje em dia, então, ainda mais, né? Um jornalista que pensa e que vá nadando contra a corrente do que a gente está vivendo, É, é pior ainda. Né? é. Naquela época ainda não. Eu acho que se fosse naquela época hoje, minha mãe acho que ainda... Você cursou o quê? No final dos anos 90? 2001. 2001. 2001. E aí... E aí eu falei, bom, vou tentar universidade para jornalismo. Orar. Orei, entendi que era. Fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, abre as portas do lugar que o Senhor tem. E aí eu fiquei muito chateada no dia que veio o resultado da prova da FEI. Eu não tentei para várias universidades na época. O Enem ainda estava sendo implementado. E aí eu fiquei por meio décimo no fundão. Ai. Queria muito passar na faculdade federal, porque o Paps, o dono do cheque em branco, tinha falado para mim que se eu passasse, ele me dá um carro. Pô, a baita de Aí uma com promessa. incentivo desse, né? E aí eu queria passar na federal, obviamente. Quando veio o resultado que eu fiquei por meio décimo, eu fiquei muito chateada. Muito chateada. O carro não veio. O Pô, carro não veio. Só um e a detalhe, universidade nessa não veio. época, pra geração de agora, nessa época o carro popular era em torno de 20 mil reais. Isso aí. É Então, o PAP. Não, tinha carro popular. Tinha, né? Hoje não tem mais. Hoje não dá pra um pai falar que vai dar um carro pro garoto Não. se passou na faculdade. Passou na faculdade. O Kwid custa 65. Então, mano, esquece. É dureza.
Só se o pai tiver muito bala Pô, na agulha, né? se o pai for... Tiver lá, né? Se o pai for médico, talvez. Se for um cirurgião, um anestesista. Exato. Um dentista. Um dentista. Total. E aí eu, quando fico muito chateada, uma coisa minha, me dá sono. Olha que coisa, geralmente eu vou dormir. É mesmo? É. Caramba. Pois eu vim entender na Bíblia que os seus amados Deus dá enquanto dorme. Ele me dá enquanto eu durmo. E aí eu fui dormir chateada. Falei, Senhor, poxa vida, que errei, vou perder um tempo. Quando eu acordei meio que naquela madorna, e aí também, à medida que você vai aprendendo a desenvolver algumas coisas com Deus, você tem aqueles momentos que você entende que Deus falando com você. Deus falou pra mim assim, você não orou? Então, Espera. segura aí. Você não entregou na minha mão? Eu tenho o tempo certo e o lugar certo. Legal. Bom, faltavam ainda 2 universidades Pra te dar o resultado. Né? para que eu tivesse esse resultado. E as 2 eram 2 particulares. Uma era a faixa, a outra era a PUC. Ótimas. E eu passei em Faculdade. ambas. E aí eu falei, tá bom, passei em ambas, e agora? Continuei perguntando a Deus o que fazer. Entrei, sendo que a PUC eu consegui jogar pro meio do ano e a faixa para começar no início do ano. Um combinado com meu pai, beleza, vamos entrar na faixa, vamos ver o que Deus vai fazer e você vai orientando. Quando eu cheguei lá, tinha um colega de classe na mesma situação que eu. Só que esse colega tinha um pai que pode dar um coelho pro filho. E ele era vizinho na ocasião da Fátima Bernardes. Uhum. E aí ele fez a pergunta para ela. E aí, para onde você iria? O que você orientaria? Ela disse, ficar na faixa. Uhum. Porque a faixa excelente. é a mais reconhecida Naquela na época, ocasião. então, Na época era excelente. a top das tops de Sim. jornalismo. Falei, obrigada a Deus, entendi, é aqui que eu vou ficar. E ele foi. Dentro da universidade, hoje o que a gente vê nas universidades, que a gente sabe que está indo mesmo contra a cultura do reino, eu comecei a encarar lá. Eu me lembro que uma vez o meu pai esteve lá na faculdade comigo, e ele me disse assim, minha filha, me lembra de nunca trazer a sua mãe aqui, porque senão ela vai te tirar daqui na hora. Mano. Porque minha irmã tinha feito direito, É. o pessoal do direito tudo engomadinho. Os loucos fazem jornalismo, né? É, gente? isso aí. Fazem na faixa. Na época eu estudei com a filha do governador, eu estudava com atores da Globo, eu estudava com cantores. Era coisa Faixa bem- top, faixa top. Faixa Faixa top. Era top. coisa Os liberada. professores assim. da top eram tudo da mídia mesmo. Tudo Gente mídia, grande exatamente. da mídia. Da faixa. Não, tá, mas a resistência em relação à sua fé e tudo que você cria também era... Era enorme. Era gigante. Por isso meu pai Exatamente. disse... Esse cenário era Me lembra caótico. de nunca trazer a sua mãe aqui. E aí um dia, eu acho até que o senhor, não sei se estava pastoreando Caxias. Como eu disse que eu sempre era o contrário, né? Na época que eu estava com 19 anos, para 20 eu fazia parte da liderança jovem, que era o pastor Maurício, na ocasião, Isso. e a Talvez Silvana, você né? estivesse lá. Assim. E aí eu estabeleci assim, que todo final de semana eu estaria na igreja, independente... 99 do que tinha que a estudar ou não. 2002 eu tava lá. Aí, nesse Então, período. eu claro, acho que isso é isso mesmo. aí, Foi pô. quando eu entrei em Eu acho 2000 que para é isso 2001. E aí, um dia, uma das atrizes da Globo ligou lá para casa, por causa de uma matéria. O meu pai, depois da saída na faculdade, ele não falou para ninguém, não falou para minha mãe, não falou para mim, mas ele ficou meio que, né, preocupado, orando. E quando essa atriz da Globo ligou, ele atendeu. E aí ela perguntou por mim, meu pai falou assim, olha, a Marcela tá na igreja, hoje era um sábado, ela tá na igreja Muito hoje jovem, o dia né? todo, era para tal. E ela disse para ele, eu queria dar parabéns ao senhor pela filha que o senhor tem, porque ela é uma menina muito firme, e as meninas aqui todas vêm conversar com ela a respeito daquilo que acontece. Ele disse que a partir daquele momento ele respirou aliviado. Se aliviou, né? Porque ele ficava Tenso, preocupado, sabia o que tinha depositado em mim, mas preocupado como pai, né? Uhum. E realmente, E hoje tá pior. hoje tá pior. Hoje tá bem pior. Hoje tá bem pior. Hoje o que eu vi na faculdade, começando no colégio, né? Assim, Exato. embora assim, eu não vou falar, vou tomar até cuidado com o bordão dela, tem uma socialite muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, ela estudava comigo e ela chegava lá completamente chapada.
passando mal no banheiro. As coisas eram muito liberadas, assim. Sim. Bem liberadas. Eu sei o que você tá falando. Sabe? É loucura. É loucura. Vai. Loucura. E aí? E ali eu fui adquirindo cada vez mais o gosto pelo jornalismo. Queria TV. Nunca É uma imaginei. profissão viciante, né, cara? É uma profissão completamente viciante. A galera do apaixonante. jornalismo fala que o jornalismo é cachaça. É. Porque você trabalha, aí você fica tenso, é ruim. É. Mas aí você fica grudado E é naquilo. acelerado. É acelerado. É. Você tem que ser acelerado. É. Você tá ligado o tempo inteiro. A gente chama do deadline. E o deadline de rádio, que é todo loucura. dia, é pior ainda, É né? loucura. Então, você dá aquele frisson, você gosta. Gosta, é isso É mesmo. viciante. Só que você é acelerado, né? Então você tem que acostumar. Você tem que... Ao mesmo tempo, Deus vai te freando. Comigo vai trabalhando. Porque você quer que as pessoas vão no teu ritmo. Quando eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical, o Senhor começou a me frear. Porque eu... Tu não tá na redação, não. Sossega, vai devagar. Que tu, né? Vai devagarzinho. Porque você tá acelerada, mas as pessoas não têm obrigação de estarem aceleradas como você. Bom, eu me formei. Rádio, a única experiência que eu tinha tido foi na rádio da universidade, fazendo algumas coisas por causa da voz rouca. Muito maneiro. Que, diga-se de passagem, da igreja, eu fui muito zoada quando eu era pequena. Com a sua voz rouquinha? A minha voz rouca. Mas na rádio tu tira a onda. Aí, pô. vou mandar um beijo pro Jorge André, ele tá lá, Pô. morando lá em Rio das Ostras, mas ele falava assim pra mim, eu tinha voz grossa, né? É o teu Desde diferencial, pequeno ele falava, ô Marcela, uma menina assim, com aquele, da idade da minha irmã, pra cima, ficava, ô Marcela, você falava assim, quando era pequeno, eu falei, olha, isso aí, se eu fosse de hoje, eu ia dizer geração do bullying, né? Aí depois que eu cresci, um dia ele encontrou comigo, eles foram morar em Rio das Ostras, Marcelo, tô te ouvindo na rádio todo dia. Eu falei, Jorge André, tá me ouvindo todo dia na rádio. Eu acho que o maior medo do dono da rádio, não é nem do radialista, é do dono da rádio, é ter uma voz chata falando no ouvido do Não aguenta, não fica. Não, a galera troca de rádio, Não cara. fica. Diretor de rádio não deixa a voz chata. Tem um dado que eu só descobri depois de entrar no audiovisual, que é no caso de filmagem, é que você suporta muito mais uma imagem ruim do que um áudio ruim. Tanto que a chieira faz você trocar o rádio. É, total. Começou um pouquinho, porque a nossa guerra com a antena é deixar o som limpo, senão não fica. Exato. O pessoal não fica. O pessoal muda de Muda, pô, vai de mudar rádio. vai escutar alguma coisa que ele A nem voz queria. é chata, mas isso se aí. o som tiver bom, ele fica. Ele fica. Entendeu? É impressionante, né? Essas nossas impressões. E aí eu saí. E sua voz tá encaixada nisso que a gente tá falando. Encaixada nesse processo. Saí de lá, Lucas, pastor. A porta não se abriu. Não se abriu. Você terminou a Porque faculdade você, quando você se forma para trabalhar em qualquer área de comunicação. De comunicação. Não Exato. necessariamente você se formou para trabalhar No telejornalismo, não. Então Não. você pode E ser aí, chamado por qualquer assessoria de qualquer imprensa. área. Assessoria de imprensa. Jornalismo, eu fazia freela escrevendo matérias para revista. Mas ainda assim, freelance, nada se abriu. Falei, meu Deus, e agora eu preciso trabalhar? O que eu fiz? Eu já era formada em espanhol na época. Eu comecei legal. a dar aula em um cursinho de espanhol perto da igreja em Caxias. Comecei a dar aula. E entendi ali que tudo que viesse à minha mão eu deveria fazer segundo as minhas próprias forças, como quem faz para Cristo. E eu comecei a fazer. Falei, Senhor, me ajuda a dar a melhor aula de espanhol. Eu sou filha de pedagoga, neta de pedagoga, mas não sou pedagoga. Passado 1 ano e meio dando aula, o coordenador do cursinho me chamou para ser coordenadora pedagógica. Caraca, que legal. E ainda assim, eu falei assim, mas Senhor, mas eu fiz jornalismo, e aí? Mas também não vou parar. Lógico. Vou continuar fazendo ali. Senhor mandando currículo. Mandando currículo. Um dia, chega um e-mail respondendo, olha, você pode vir aqui no grupo MK de comunicação. Você tinha mandado o currículo para lá. Tinha mandado o currículo para lá. Nós temos uma vaga em aberta, na época, para a revista Enfoque Gospel. E aí eu fui. Fui para lá. Fiz o teste, passei. Ninguém explica. Sabe quanto tempo eu levei para ser contratada pelo Grupo MK na Enfoque? 6 meses. Caraca, que processo seletivo é esse? Não, e eu já tinha passado. Ninguém explicava. A editora demorou e faltava do computador, 6 as coisas... meses? 6 meses. Pô, dá pra desistir e acreditar 5 vezes nesse processo. Tipo assim, Deus, o senhor me esqueceu? E o tempo todo dizendo,
calma. Tá que nem o Davi foi consagrado rei, mas não era rei, né? Não era rei de jeito nenhum. Aí, 6 meses depois, entro lá no Grupo MK para trabalhar na revista. Enfoque Gospel. Na Enfoque Gospel, que hoje nem existe mais. Uhum. Eu tô falando tudo isso pra gente ver Deus nos detalhes da construção. Porque fui fazer a revista. Com 2, 3 meses de revista, surgiu um encontro mundial de igrejas no Rio Grande do Sul. E aí, na época, a editora disse assim, Marcela, você vai cobrir. Maneiro, hein? E vai cobrir pelo grupo inteiro. Que irado. Maneiro, mas eu tremia, Lucas. Nossa, cara. E você vai sozinha. É. Falei, como assim, sozinha? 3 meses na empresa. Salto vou pra quebrou. lá sozinha. Salto quebrou, legal. Como é que eu vou fazer? Caraca. E tá lá, que e quem resposta. tava na época era o Desmond Tutu, o Prêmio Nobel da Paz e tal. Eu falei, Jesus Cristo. Vou. Irado. Tá bom. Pra ir, vou. Eu já falei, né? A gente pensa que eu sou corajosa, ousada, não sou nada disso. Eu sou obediente. Aí depois do caminho eu falo, Jesus, o que eu tô fazendo? E aí, quando eu estou lá, vem uma notícia dessa, na ocasião, minha chefe disse assim, olha, como você tá cobrindo pro grupo inteiro, você vai ter que fazer uma entrada no ar da rádio. Eu falei, oi? Pô, mas isso era óbvio. Fazer uma... Tá, você foi com equipamento para isso. Não, ia entrar por telefone. Telefone. Por telefone. Você tava como correspondente, vamos dizer assim, né? Correspondente. Só que eu nunca tinha entrado no ar Então da eles rádio. falaram assim, ó, se vira, pega a entrevista com a galera, não faz as suas anotações e depois você vai passar Se o vira, resumo. você vai entrar, vai passar o resumo no ar. Óbvio. No debate 93, eu falei, lascada, como é que eu vou entrar? O programa de maior No meio audiência do da debate. rádio, no meio do debate, todo mundo Tu ia tremia. entrar com a sonora de quantos minutos? Falei, não, e não me Não disseram era nem quantos sonora, minutos, né? não, Porque você você ia vai entrar ao entrar vivo. ao vivo e ele vai te fazendo as perguntas. Eu falei, o quê? Não, ele vai te fazendo as perguntas. Eu falei, ele era temido, já era temido na empresa inteira. Então eu falei, meu Deus, aonde eu vou parar? Falei, mas tá bom, se é pra fazer, eu vou fazer. Liguei pra minha casa, não tinha ninguém em casa, tá todo mundo trabalhando. Ia ligar, fique oração aí. Me ligou pra E pedir ouve, oração. por favor, alguém vai todo mundo trabalhando. Eu me lembro do cantinho que eu sentei, eu tremia quando eu levantei, minhas pernas estavam O JR molhadas. é o Emílio Surita da MK. Era, o temido. Ele próprio. Ele é o, pô, Exatamente. o cara lá, pô. E aí, quando eu terminei, sabe aquele peso assim, acabou. Eu não sabia que a minha chefe, a diretora da rádio, Andréa Maia, estava ouvindo naquele momento. Uhum. Passaram-se alguns meses. A produtora do debate 93 sai porque ela ia casar e o marido era empresário Ok. do ramo de futebol, enfim. Eu acho que eu me lembro dela. A Francine, Isso. exatamente. E aí a Francine vem e me procura. É, porque de vez em quando você era chamado lá. É. De vez em Aí quando você eu ia lembra lá. dela. Ela, a Isso. Francine, ela mesma. E aí a Francine me procura. Sobe no andar, ficava no andar de cima. Marcela, então, eu tô saindo, porque vou me casar, e o Debate 93 precisa de uma produtora, e uma exigência do JR que seja jornalista. Legal. A Andréia ouviu você no ar, aí a Francine falando, né, os pontos, ela diz assim, e eu gostaria muito que fosse alguém que cresce nos dons do Espírito Santo. É mesmo? Mas por quê? Ela falou, que porque ele é tradicional, então tem que ter Equilibrar a produção balança. pra equilibrar a balança, alguém que crê Legal. nos dons do Espírito Santo pra hoje. Eu falei, tá bom, então tá, né, vamos orar, vamos ver o que vai E acontecer. você já cria nisso desde os 6 anos de idade. Desde os 6 anos de idade, né? Com efeito nada sensacionista. E aí, eu desço, vou fazer o debate, 93, e ali a coisa foi se desenvolvendo. Por quê? Como eu era jornalista, sua voz assim, eu começo a entrar. Na época, o senador Harold de Oliveira, que era deputado ainda vivo, ele autorizou que eu entrasse no ar para começar as contribuições, e a minha chefe foi, Dando a linha. André foi dando linha. Vambora. Que legal. Vambora. E ali eu fiz, eu não faço só o debate, né? Uhum. Janeiro, fevereiro e março eu tenho um programa, que é As Amigas, é de temporada, né? Que é com mulheres. E aí, hoje a gente tem a apresentação de um podcast chamado PlenoCast 93. Legal. Ele é sazonal, a gente também trabalha com mulheres, por exemplo.
Nós já tivemos lá da Maris Alves com a gente. Legal. A gente já teve a Suzana Alves, que é a tiazinha. Era a tiazinha, Sim, né? era. Era. Suzana Alves, caraca. Convertida Suzana Legal, Alves, cara. já teve lá com a gente. A gente tem Zenete Rodrigues, alguns... Eu já assisti pelo 1 ou 2, assim, não muito tempo, mas assisti uma boa parte. Do Pleno Cast, é muito Pleno interessante Cast, esse legal, trabalho. cara. Pleno Cast 93. Não é sempre. Tá no YouTube? São ocasionais, tá no Tá lá no YouTube, YouTube, tá no é. YouTube. Tem uma coisa assim bem Na verdade, eu assisti interessante. um corte. Um cortezinho, né? Alguém fez um corte Fez um e jogou corte. e eu peguei esse corte aí. Legal. E aí Deus foi levando, foi construindo. E o que eu pensava que queria de televisão, hoje, o rádio, Cara, o rádio que é é o que a gente tá fazendo aqui, o que rádio quem é diria muito que o rádio ia morrer, Não. o rádio Cara, abraçou o rádio é incrível, a televisão. cara. Que é o que, na verdade, eu faço TV todos os dias. É, No ar do Debate 93. Sim. Porque a gente tem que entrar aí. Vamos entrar. Sim, E, sabe essa É o clima é o mesmo. Internet. Por causa da internet. Por Câmera causa ao da internet. vivo. Câmera ao vivo. Vamos embora, vamos entrar, vamos fazer. E aí a É gente o vai mesmo ver... lance da TV, né? É o mesmo lance da TV. Pô, mas o rádio é diferente, cara. Não, o rádio tem outra O rádio é mais Cara, o apaixonante, rádio é né? muito diferente. O rádio é mais... O rádio... Quando eu entrei pro rádio, eu me apaixonei. É meio mágico o rádio. O rádio é mais. Não que eu Mas é acredite verdade, nisso, mas, não. cara, é muito Tem legal, uma... cara. A gente fala no sentido da magia porque é o imaginário, É, né? sim. Hoje é óbvio, as pessoas acabam me vendo pela rede social. mas antes era sua vem, voz. Cara. vê pelo YouTube. Mas quantas vezes, quando isso não era muito, uma vez, Sete Caxias, eu entrei numa loja e tal, e um dia voltar, chegou alguém do meu lado. Você. Você é a Marcela Bastos? Eu falei, como é que você sabe? Ela, pela sua voz. É. Aí eu falei, é Caraca. verdade. Aí vem a pessoa dizendo assim, nossa, mas eu achava que você era mais alta, achava que você era morena. Eu tenho voz de morena. Eu achava que Você era estragou a morenona, expectativa de todo né? mundo. Eu falei, desculpa aí, baixinha, lourinha desse tamanho. Foi mal, mas sou eu. E o rádio tem isso. E aí, ao mesmo tempo, o que eu quero destacar? Que o que eu vejo é a bondade de Deus Glória a Deus. em cada detalhe, de ter podido ouvir a voz de Deus lá atrás e de entender que aquilo que estava dentro de mim foi plantado por Ele para a glória dele. De a gente estar... Porque isso aqui que vocês estão fazendo é a gente estar chegando em lugares em que antes pensava a igreja não vai chegar. E a gente precisa estar nesses lugares, né? Eu costumo dizer isso, eu digo pro jovem, pro adolescente, olha, vocês precisam ir. Porque antigamente se pensava muito, a gente vai ficar só nos 5 ministérios, dons ministeriais para dentro da igreja. Mas, na verdade, esses 5 dons ministeriais trabalham o povo para que esse povo vá. Porque onde ficam os 90% do povo? É que está lá fora. E agora você olha para trás, depois desses anos todos na rádio, realizada dentro da sua profissão, profissionalmente, respeitada dentro da total. sua profissão, não é? E você pensa naquele sonho daquela menina dos 7 anos que queria Dançar jazz. Dançar jazz. jazz, que eu não quero aqui absolutamente colocar Ponto. nenhuma Demonizar nada, demonizar é. nada, É. mas Sim. na verdade Para minha vida, Tinha aquilo um que não sonho. seria bom. Você tinha um sonho. sim, mas era um outro caminho. Era um outro caminho. É. Totalmente. Um outro caminho que, como nós alcançamos aqui, dizer que não era um caminho que ia aproximar você de Deus. Não. Não é verdade? Não. Ou seja, então, se é um caminho que não me aproxima de Deus, que me afasta dele, é uma armadilha. Uma armadilha. Como diz o Salmo 124, que é um salmo que eu amo, né, que fala do laço que foi armado e que quase eu fui engolido, mas o Senhor interviu e mudou a trajetória. Isso aí. Hoje nós temos, por causa de Hollywood, né, aquela noção de tempo, de cinema, É. das linhas da vida. Se você não fizesse isso, onde você estaria hoje? Sim, É. sim. A gente consegue imaginar. A gente consegue Esse imaginar. exercício mental. Não é verdade? Eu fico pensando que bênção, como que Deus é maravilhoso, como Ele sabe o nosso caminho e Ele vê os nossos caminhos. As múltiplas possibilidades de caminho, né? Dentro Porque é dessa isso. linha que o senhor trouxe de pensar, eu falo que minha imaginação santificada, né? Eu gosto muito de Isaías, quando diz: o Senhor conhece o fim desde o começo. Exatamente. Na minha imaginação santificada, sabe como que eu penso, pastor? Assim, Deus foi lá pro final, fez tudo. E veio voltando. E aí ele agora volta. Uhum. Ele diz assim: Marcelo, eu vou voltar, porque eu vou fazer esse caminho junto com você. Eu me lembrei, para tentar explicar, daquele filme
Os Vingadores, um corte apenas, Uhum. que eu vi o filme, o cara, eu acho que é o mágico, não sei quem é, aquele cara que é O Doutor Estranho. o Doutor Estranho, ele está em uma questão difícil para salvar o mundo. E ele faz todos os caminhos E 4.000 e tantas vezes. 4.000 e tantas vezes. E só tem um Que dá certo. que vai dar certo. Os outros 3.999 é furada. E eu acho que, inclusive, ele não pode nem dizer qual é esse. Exatamente. Porque se ele falar, ele quebra. Ele né? quebra o processo. Faz parte do E aí eu vejo Deus, porque a gente começa a imaginar, no nosso imaginário, Deus vê a quantidade de processos da nossa Ramificações. vida. Isso a gente está falando, talvez, pensando, sei lá, só sobre a sua vida, né? A quantidade de caminhos em cima das suas escolhas. Exatamente. Quantos galhos podem sair dessa árvore? As Agora ramificações. imagina Do mundo. 8 bilhões. Ele é maravilhoso, não é? É um cálculo que não tem como. Não, e o cabe na nossa mente maravilhoso finita. é que nesses 8 bilhões, ele olha você. Você, o que você é nesses 8 milhões? 8 bilhões de Nada. pessoas. Você está Não é? entendendo? É. E ele se preocupa com você, com uma capacidade de intervir no seu caminho É. e levar você para o caminho que vai te abençoar. E ele conspira, Exatamente. cria processos Exatamente. para que você... E ao mesmo tempo, porque só sendo Deus para fazer isso, É. todos, se os 8 milhões quiserem se entregar a ele, permitir, ele vai Vai guiar fazer a os mesma Ele 8. vai coisa. guiar. É Exato. isso aí. Porque ele É isso aí. ele é único. Essa é o meu encanto, pastor. Quando eu olho e vejo seus olhos brilharem, é o que faz os meus olhos brilharem. Eu falo assim, Senhor, quem sou eu? Vermezinho de Jacó. O Né? vermezinho já. Filho de Caxias. E o Senhor me olha e me diz assim, confia em mim. Eu vou te colocar impulsos dentro de você. Me ouça e me obedeça. É isso aí. Com luz suficiente para cada passo. Ele deixa as E 100 eu vou aplainar as 99 e vai atrás da uma. para salvar essa uma. É. Ah, glória a Deus. E aí a gente vai perceber lá na frente e falar assim, fez sentido. É. Eu tava me debatendo tanto atrás, lutei, chorei, me debati, fiquei ansiosa ou não quis, mas tô confiando no Senhor. É isso. E aí eu digo para quem tá nos acompanhando agora que eu vou perder a viagem, né? Hora de se debater. Obedece. Confia no Senhor, obedece. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor, né? Tenha a sensibilidade de ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Porque ele não vai te tomar. Quem toma a gente é outra coisa, não é Deus. Exato. Entendeu? Deus ele vai nos guiar. Deus através acende a do- lanterna. Isso aí. Né? Gentil, E ilumina amigo. o caminho. Gentil, amigo doce. Não arromba a porta, bate na porta. Se Não. você abrir, ele entra. Ele Se entra. você não abrir, ele fica de fora. Não. Que maravilhoso. E traz alegria e contentamento lá na frente. É. Porque hoje, quando eu olho, eu falo assim, não me veria em nenhum outro lugar. O Senhor é perfeito. Aí entra aqui lá. Agora, não tem muito tempo. Eu estava cobrindo um evento, deixar aqui, né, no off. Era mais para Jesus, inclusive. E tinha um profissional da primeira, da Globo, lá. E estava prestando um serviço pra gente na rádio Sim. da questão de transmissão. Técnica. Parte técnica, sim. Só que ele era um cara grande num canal deles lá. Uhum. Não falo o nome, Ok. no Multishow. E eu tava cobrindo fora, fazendo o trio, voltava e tal. Ele me parou e ele depois tinha dito pro Juliano, que trabalha comigo lá e tava como chefe nesse momento lá da transmissão, e ele ficou doido. Ele disse assim, essa menina tem cara de repórter da Multishow, vou levar ela comigo. Chegou pra mim e falou assim, vou te levar comigo. Eu olhei pra cara dele. Ih, e chegou falei, atrasado "Baiano, pelo menos. eu sei qual é o meu propósito." Porque talvez, se o Senhor não tivesse me trazido até aqui, eu não tô dizendo, eu acho que a gente tem que ter gente lá Sim, sim. que ama sim. Jesus, que seja firme, entrar em todos os lugares. Mas eu sei, porque Deus foi me encaminhando em cada Por parte que você do tá aqui processo. hoje, né? Não. Eu sei qual é o meu propósito. Não, e dentro de uma empresa que te dá total liberdade, você não se sente ferida, nem impedida de ser quem você é, crê em que você crê. Isso aí. Ou seja, são os detalhes do processo que você Isso aí. vê, né? Depois que Deus abre a porta, que você entra e fala assim, caramba, eu estou confortável aqui. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Completamente de Deus. Eu só posso agradecer, porque é engraçado, né?
Ainda ontem na igreja a gente estava cantando essa canção que a gente tanto canta, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Uhum. Mas eu estava falando com Deus, eu já falei, né? Meu Fantástico Mundo de Bob trabalha muito, né? E aí eu falo, mas tem muita gente que às vezes pensa assim, a bondade do Senhor vai me seguir, mas não está debaixo de um lugar de obediência. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Mas eu preciso estar debaixo desse lugar, Desse plano, dessa cobertura, dessa submissão, que é boa, não é ruim. Ser submisso é bom. Né? A gente se debate, mas ser submisso é bom. E aí a gente percebe a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguindo todos os dias, e é verdade. Amém. Glória a Deus. E aí eu posso dar esse testemunho claro, assim, da minha área do jornalismo, porque foi algo que foi plantado pelo próprio Deus. Eu creio nisso, olhando lá atrás, porque eu não tinha contato com ninguém que era jornalista, não tinha a alegria inicial da minha mãe. Você tinha o contato dos contatos. Não era o contato dos contatos, fez tudo que tinha para fazer. Ele é o grande contato. O Espírito Santo foi maravilhoso. Ele é o grande, como se dizia antigamente, o grande pistolão, né? O Que grande antigamente pistolão. o pessoal perguntava, tu tem pistolão em algum lugar? Ou seja, alguém que te ajudou? Nós temos um pistolão. Nós temos... E esse é bom. Esse é o maravilhoso. Esse é maravilhoso. Mas a gente falou da sua vida profissional, que já foi uma benção, mas não para aí. A gente tem podcast pela frente. Amém? No meio desse processo todo, você dentro da rádio já, não é? Você acabou descobrindo uma fragilidade na sua saúde. Foi. Que poderia ter te levado a óbito. Sim. Poderia. Sim. Como é que foi isso, querida? Até porque, dentro dos seus planos lá atrás, se você tivesse se tornado uma dançarina... Eu teria um problema. Teria tido esse problema, independente da sua profissão. Sim. Não, e hoje em dia, eu teria tido um problema, porque eu fiquei com uma sequela de equilíbrio. É verdade. Eu fiquei. E, por exemplo... Mas conta pra gente Vou contar o que foi, né? Só para eu poder dizer verdade, o que essa sequela impossibilitada de estaria impossibilitada trabalhar. de dançar. Vai, Porque o que eu fazia de step, por exemplo, eu não consigo fazer mais. Né? Aquela aula de step que sobe e desce no ritmo, o AVC... Vamos chegar lá, vamos contar. Vai lá. Eu já na rádio, um dia... Vou começar um pouquinho antes do dia do AVC. O pastor, ele também era o meu pastor. Nessa época, eu já estava no segundo rodízio que o senhor voltou e que o senhor me pastoreava. Primeiro foi 99, Foi. 2002, depois foi 2009 e 2011. Isso aí. E aí foi exatamente em 2011. Só que, acho que para os idos de 2009... Não, 2010. Antes do episódio em si, você descobrir a enfermidade, você não tinha sinal nenhum. Não, então, aí eu vou chegar nesse ponto. Em 2010, um dia eu saí da rádio, eu tinha um evento para cobrir. No outro dia, mulher... E era evento com câmera. Eu fui fazer escova, né, gente? Ok. Eu não nasci com o cabelo das coreanas, né, gente? Tinha que fazer uma escovinha lá. Quando eu tô lá sentada, eu senti um gosto de sangue na boca. Caramba. Fazendo escova. Fazendo escova. Aí eu tava com um copo que eu tinha bebido água ali, eu dei uma cuspidinha e falei, sangue. Caraca. E continuei cuspindo. Chegou a encher a metade do copo de sangue. Caramba. Liguei pra casa, meu pai desceu, me pegou. Nós fomos numa emergência, ali em Caxias. E a doutora fez todos os exames. Ela falou assim, olha, os seus níveis sanguíneos estão normais, mas você deveria procurar um hematologista, porque isso deve ser alguma coisa que não se determina num exame de sangue corriqueiro. Padrão, né? Padrão. Eu fui procurar. E ali nós passamos alguns meses. E eles chegaram à conclusão, eu fui uns 3 hematologistas. Você tem síndrome de von Willebrand. Eu brinco que para ter piripaque tem que ter com estilo, né? Tem que ser um nome francês, um nome alemão. Síndrome de von Willebrand. Bonito o nome. Não é bonito? Só não deve ser bom, né? Só não é legal. Não, quanto mais bonito o nome, pior é a desgraça. O que é essa síndrome? A quantidade das minhas plaquetas é normal, mas a qualidade delas é baixa. Entendi. Então, elas demoram a fazer isso aqui, ó, a agregar. Porque essa agregação, quando elas se juntam, que a gente para de sangrar.
Quando você tem um corte, que a mãe vai, vamos estancar o sangue do menino. Coagulação. O meu tempo de coagulação sanguínea é mais demorado do que o de qualquer outra pessoa. O sangue, então, vulgarmente falando, é mais fininho. É mais fino. Entendi. Marcela nunca percebeu isso? Não, por quê? Eu quebrei muita coisa na vida. Quebrei braço, quebrei perna, joelho, tudo isso do colégio. Talho. Mas nunca tive corte, nada. Até o dente, que na época eu brincava com a minha tia, que era dentista, eu zoando a pobre da minha irmã, e já era graça, misericórdia de Deus, que eu dizia assim, olha aí, eu não tenho nada para fazer, não tenho uma carne, nem nada. Já era graça de Deus. Porque nem os sisos naturais, eles nasceram, porque se eu fosse arrancar... Teria que ser cirurgia. Teria que ser cirurgia. E provavelmente você só ia descobrir depois, né? Eu sangraria muito na cadeira do dentista, teria um sério problema. Um sério problema. Bom, só que eles disseram o seguinte, essa síndrome aí não vai ter nenhum problema para você naturalmente. Você tem, claro, eu não posso tomar antibiótico, anti-inflamatório, anti-alérgico. Nenhum remédio anti eu posso. Porque os antes fazem com que eu sangre mais, né? AS, nem pensar. Tá, mas peraí. Eu fico doente, não posso tomar nada? Pode, você vai tomar o mais forte. Qual é seu time? Eu sou Flamengo. Ah, então ela não é antes. Já tá nisso aí. Já tá salvo. Pô, se ela falasse que ela era Vasco, eu ia falar, caraca, como é que tu consegue? Desculpa, continua. O Vascaíno. Caraca, desculpa, cortei você. Não, eu sou flamenguista, papai trabalhou bem nesse negócio. Vai, continua. E aí, beleza. Mas sangramento espontâneo, com risco de morte, você não tem. Claro, um acidente na rua, eu tenho que andar com um cartãozinho para as pessoas saberem que num acidente tem que transfundir logo plaqueta. Tem que ser a primeira a ser socorrida. Entendi. Ao contrário, eu posso sangrar mais rápido que todo mundo e vir a óbito mais rápido. Beleza. Ok. São os cuidados. Passa-se alguns meses. Eu começo a sentir muita dor de cabeça. Só que a gente estava, depois daquele momento que a gente tinha vivido lá, o primeiro encontrão de adolescentes de Caxias. Sim. Que era o Faça a Guerra. Caraca, cara. Que Lembra? época. Lembra? Que época. Eu falei, tô cansada. A gente tinha enchido aquela igreja lá com 1.500 adolescentes, sexta, sábado e domingo. Tô muito cansada. Tô estressada. Correria na rádio, correria lá. Dor de cabeça, que eu acordava com a dor de cabeça, dormia com a dor de cabeça. Dormia e acordava. Só que o que eu comecei a estranhar? Na rádio, quando eu andava muito rápido de um lado ao outro, na rádio, lá na produção, a gente tem um armário no meio da produção. E eu, andando rápido para poder ir para o estúdio, eu comecei a esbarrar. Eu dava leve quedas para o lado esquerdo. Sabe assim, é como se você me disse, vou explicar para quem não tem isso, você mede para passar num corredor fino. Você sai esbarrando em alguma coisa estreita. Você sai esbarrando ali. Assim, ué, como é que eu meio que dando de lado. Meio de lado. Nós trupica, mas não cai. Só um pneu furado, né? Tinha que balancear isso, Marcos. Tinha que fazer um furo do outro lado. Eu tava com um furo complicado de um lado. Caramba. E aí eu falei, bom, vou procurar uma médica. Aí fomos pro livrinho. Não muita fé, mas vamos lá. Aí marcaram uma médica que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu nunca tinha visto. Lá em Caxias, olha, a doutora Cláudia foi uma benção na minha vida. Só que eu acelerada, porque eu precisava voltar para a rádio. Quando eu entrei no prédio, olha como é que são as nossas imagens, né? Como a gente cria imagens. A médica entrou comigo no elevador. Só que eu falo, eu até escrevi isso no livro, que ela tinha aquele aspecto assim meio... Ela é pesquisadora, então ela é meio alternativa, assim. Eu olhei, ela era meio riponga. Nunca imaginar que ela era médica. Aí, entrei, esperei um pouco. Quando ela me chamou, eu falei assim, ô doutora, eu tenho que falar rápido, porque eu tenho que chegar na rádio ainda, eu tenho um programa às 11 horas da manhã, eu tenho que estar lá, ela senta. Entendeu? Nem trela, nem tchum pra mim. Senta. Falei, Aí fez o exame assim, bateu no joelho, que sabe aquilo que eu achava que só acontecia no Chaves? Você bate no joelho, a pessoa levanta a perna. Eu vi isso no Chaves, o reflexo. Eu só via isso no Chaves. Ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar um encaminhamento, você precisa fazer um exame de imagem o mais rápido possível. Quando eu falei o que eu tinha, né, da síndrome de von Willebrand, ela disse assim,
Quando eles fizerem, eles vão achar alguma coisa, vão te mandar para o hospital. Mas ela não me disse o que era. Isso era uma quarta-feira. Eu fui para um grande hospital aqui no Rio. Eles fizeram a tomografia e eles disseram que eu não tinha nada. É mesmo? Caramba. Me mandaram de volta. Ou seja, para casa. o exame não detectou. detectar. Detectou, porque depois a gente soube que detectou. É mesmo? Mas Quem fez a leitura não conseguiu... Foi Vai um- lá, conta. Foi um conta. erro. Vai. Foi um erro. Porque depois eu fui para um hospital da mesma rede e eles detectaram isso, pediram lá o outro exame, conversaram com a gente, pediram desculpa, a gente estava sendo muito bem atendido, beleza. Vamos deixar. Só que aí eu voltei para casa. No que eu voltei para casa, eu falei, vou voltar nela. E ela disse assim, eu não retiro o meu diagnóstico. Eu vou passar um exame de sangue para você e você continua tentando fazer a ressonância magnética. Só que ressonância magnética não é uma coisa que você faz com muita facilidade, né? É difícil, mesmo pelo plano, demora. Ainda mais em 2009, né? 2011. Você não fazia com tanta rapidez. Aí, beleza. Eu já tinha marcado uma ressonância muito para frente, tinha que para a semana posterior. Estava marcado para o dia que eu recebi alta do CTI. Tem uma noção. E aí eu precisava fazer antes. Aí começou uma correria. Eu me lembro que, na época, o senador Harold Oliveira era vivo. Ele mandou um recado, ele disse, ó, se quiser você faz, pode fazer onde você quiser, eu vou pagar, não importa o preço, você vai para lá e vai fazer. Só que, em paralelo, uma amiga lá do trabalho, a Claudinha, cujo marido trabalha num laboratório aqui na Tijuca até, de imagem, ela conseguiu me encaixar para sexta-feira. E aí eu fui para lá. Quando eu fui, que eles começaram aquele exame da ressonância, né, que já fez ressonância, você sabe, né? E a gente, na cabeça, eles prendem a sua cabeça, botam um peso de ferro aqui em você tem que segurar, e te dão a campainhazinha na mão. Se você não aguentar, você toca, mas você sabe que se você tocar, você vai ter que começar tudo do início. Eu falei, nunca. Vamos aguardar, né? Não sou doida. Então vamos ficar lá. Uma agonia aqui. E aí, eu fui de olho fechado. Mas daqui a pouco eles me tiraram da máquina e perguntaram assim, você autoriza a aplicação de contraste? Foi aí que eu comecei a entender que quando chega o contraste no negócio, é que tem alguma coisa esquisita. Aí eu falei, ok. Quando eu voltei para a máquina, eu já voltei de olho aberto. Quando eu olhei assim por trás, uma superfície que refletia, eu vi o Marcos, o marido dessa minha amiga Claudinha, e atrás dele tinha um monte de gente. Mas um monte de gente. Aí eu falei para Deus, falei, ih, Senhor, deu ruim, né? Deu ruim. Falei para ele, deu ruim. Tá Virei peixinho de aquário. Naquela hora, eu digo que Deus começou a tratar comigo com a canção que dizia, Jesus, meu guia é, amigo e protetor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Essa música naquela época a gente estava tocando muito. Tocava muito lá em Caxias. Essa música. Jesus, Meu guia. meu guia é. É lindo. Exatamente essa. E ali, essa canção, o Senhor foi ministrando no meu coração, foi acalmando, passei por aqueles minutos. Quando eu saí, o Marcos veio e disse assim, Marcela, não troca de roupa, a gente vai te levar para você fazer uma tomografia. Aí eu falei, deu ruim mesmo. Eu vim fazer ressonância. Eu não estou no hospital. Eu estou num laboratório. Vamos fazer outra imagem. Daqui a pouco, quando terminou, a doutora veio, já com o exame de imagem pronto na mão, e disse assim, olha, você tá sozinha? Eu falei, não, tô com a minha mãe, tô com uma amiga. Então vocês saiam daqui, vão para o hospital mais perto que tiver, corre para lá. Porque você precisa ser atendida lá. Também não me falou que eu tinha. Depois eu soube, a Claudinha disse, que o Marcos contou que eles estavam apavorados, porque o próximo passo seria eu ter uma parada cardíaca. Caramba. Isso não podia acontecer ali no laboratório. Fui correndo no hospital, entrei no hospital, com o exame debaixo do braço andando, só que eu já estava ficando cansada ali. Fui lá, sabe, aquela triagem, né? Mede a sua dor. Eu tenho limiar de dor muito grande. E aí eu falei, eu já estava com muita dor. A dor parecia, sabe assim, quando alguém tá te enfiando uma faca e roda assim, essa era mais ou menos a dor do AVC, horrível. Caramba. Aí não vou nem saber. Aonde? Aqui no pescoço. Na nuca? Na nuca. Que foi aonde eu sangrei, né? Eu sangrei no tronco.
Caraca. E ali era como se estivesse rodando. Falei, olha, eu acho que agora eu tô por volta de 9, ainda assim. Dizendo, então tá bom, vai para aquela sala lá. Uma 9 é muita dor. É de 1 a 10? De 0 a Então 10. 9 é muita dor. Era. É que eles ficam querendo classificar você. Falou o porque que é isso- muito? Isso vai Uma fratura demandar o exposta. seguinte, se você vai ser O atendido atendimento rápido ou não. não. E aí, Exatamente. se a pessoa disser que tá com a dor 4, Aí vai ficando. vai ficar na fila. lá. exato. Vai ficando. E eu estava andando, né? Exatamente. Tanto que não podia entrar acompanhante, minha mãe estava do lado de lá e chegou um segurança. Quando ele veio, eu estava sentada aqui assim, ainda nesse lugar da espera. Ele disse, a senhora está acompanhando alguém? Eu já estava tão sem força que eu só fiz assim, ó, para mostrar a pulseira. Nesse intervalo, vem uma médica, vem duas médicas, e uma delas era neurologista. Eles mandaram buscar neurologista lá no CTI. Já estava com o meu exame. Disse, Marcela, você pode nos acompanhar? E você vai ali agora para aquela área, você vai deitar. Aí foi quando eu disse assim, mas eu queria ir no banheiro. Aí ela disse assim, não, você não pode ir no banheiro. Eu falei, como assim eu não posso ir no banheiro? Eu entrei aqui, eu quero ir no banheiro. Ela falou assim, você é paciente de risco, você precisa ficar deitada, porque você está tendo um AVC. Eita. Um AVC hemorrágico. Falei, espera um minutinho. Um AVC, e eu me lembrei na hora do pastor Cassiano. Falei, se um AVC, aquele negócio que a pessoa tem, cai desmaiada, entra em coma, quando volta, se volta meio torto, ela é. O fato é que a gente está esperando você ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Ah, que legal. Então tá bom, deitada, não ando mais. Bom, resumindo, dali foi o tempo dos meus pais entrarem, viram, eu estava na emergência ainda. Já te internaram? Na sexta-feira à noite. E nesse dia, um detalhe, tinha vigília lá em Caxias com os adolescentes. Exato, eu lembro. E aí eu me lembro que eu falei assim para alguém, eu não me lembro quem, eu falei, liga, avisa o pastor, liga, eu não vou poder ir. Para poder avisar que a gente não vai poder, que eu não vou poder estar lá. E avisa lá a liderança para poder estar no processo. Bom, eu tive que me despedir deles, que eu subiria para o CTI. Só que antes do CTI, eu fui levada para fazer um outro exame de ressonância. Entre lá e cá, eles entraram com a transfusão de plaqueta. Okay. Porque eles falaram com o meu hematologista na época. Então, para parar o sangramento dela, da transfusão de plaqueta. Isso foi muito vívido na minha memória, porque até então, né, a transfusão de plaqueta eu nunca tinha visto. Ela é amarela, né? E aí, quando chegou a amarela, eu falei, mas... não, a plaqueta, filho, você vai receber esse componente do sangue que é amarelo. Fui para essa máquina da ressonância, eu fiquei 2 horas. E ali eu já estava no meu limiar da dor extenuante. Caramba. Tanto que eu perdi o acesso de tanta dor, porque eles estavam mapeando o meu cérebro para saber se alguma veia tinha sido rompida. Né? E eles não acharam. Então eu me lembro que em determinado momento, quando eles falaram comigo pelo alto-falante, Marcela, você tá bem? Eu falei, gente, eu não estou aguentando mais. Aí foi quando eles disseram, não, a gente tá acabando agora. E aí eles me levaram pro CTI. Quando eu entrei no CTI, eu me lembro que tinha um relógio assim, na lateral, era 1h30 da manhã. E aí eu entrei naquele biombo e eles vieram colocar aqueles eletrodos, aquelas coisas todas, aquele maquinário. A gente acordada ainda, né? Ainda pedi uma enfermeira. Eu falei, não dá para ser uma enfermeira e tal. E veio a menina e tal, me atendeu. Foi nessa noite, quando eles fecharam o biombo, eles achavam que eu já estava, né, dormindo. Até porque o CTI que eu estava era um CTI neurológico. Então as pessoas perdiam muito o centro. Tinha uma senhora do meu lado que ela passava a noite inteira chamando o cachorro. Né? Dizia, dá o cachorro para ela, para poder ficar livre. E aí eu ouvi do médico pro enfermeiro, fica de olho nela. Dessa noite ela não vai passar. Sério? Tu ouviu ele? Sério, ouvi. Pô, ele estava atrás do biombo. Estava atrás do biombo. Não sabia que eu estava acordada, né? Caraca. E aí ali eu falei, Senhor, se essa for a sua vontade, consola os meus pais. E aí, bom, passou aquela noite, eu de fralda. Confesso a vocês que não tinha conseguido ir no banheiro ainda, desde aquela hora. Não consegui fazer a fralda, não consegui fazer nada. No outro dia, às 7 da manhã, quando a outra enfermeira chegou, que ela trouxe o processo da comadre. Por que eu digo isso, gente? CTI é um lugar terrível. Onde todo mundo que a gente ama vem e vai embora. Mas o Senhor está ali. E aí foi aquela primeira noite e eu faço um destaque. Eu sempre faço esse destaque, jamais vou cansar de fazer. Porque a visita era 12:30.
E nesse primeiro dia de visita, quem foram os primeiros a chegarem lá? O pastor Ari e a pastora Isabel. Foram as minhas primeiras visitas ainda antes dos meus pais chegarem lá embaixo. Há muitas coisas que marcam a gente, né? E é verdade. E eu me lembro de estar sentada, eu tinha acabado de comer, não tinha noção de tempo nem de nada, não sabia o que me aguardava. Quando eu olhei para a porta, eu me lembro dessa imagem agora, muito vívida para mim. Eu olhei assim para a direita, eles vinham. E aí você sente, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus. É o carinho de Deus. É o carinho de Deus. Você vê assim, são nossos pastores, estão chegando aqui. Amém. É Deus, né? É carinho de Deus. É carinho de Deus mesmo. E ali eu passei, os meus pais vieram, a gente teve um tempo a encurtar, eles me mandaram para casa. No CTI eu não fiz nada, a não ser tomar de pirona. Né? Eles não podiam me abrir, porque como foi aqui no tronco, abrir o tronco cerebral é mais perigoso do que não abrir. E o tamanho do sangramento que eu tive no tronco foi de 60%. Ai. Eu estava morta. Caramba. Realmente eu estava morta. Isso? Foi sangramento significa que quantidade de sangue? De 100%, o sangramento ocupou 60% do tronco cerebral. No tronco cerebral passa a informação de olfato, de fala, de visão, de equilíbrio, Audição? de memória, deglutição. Teve Tudo ali. Isso são terminações nervosas, né? Isso. Que controlam tudo isso. Então você jogou água na placa elétrica. Né? Exatamente isso. 60% da placa elétrica. 60% da placa elétrica foi encharcada. Isso aí. Com bastante sangue. É tipo isso. Isso aí, exatamente isso. Exatamente isso. No computador ligado. Com um detalhe. O neurônio é a única coisa no corpo que não se regenera. É isso, você pode crer. Ainda tem essa. Então, eles não sabiam. Olha, a gente vai te mandar para casa de uma maneira... a médica já me disse assim, uma maneira que a gente não explica, o seu corpo está sangrando, ou está sugando o seu próprio sangramento. E aí eu me lembro que eu disse para ela assim, eu falei, milagre? Aí ela, pode ir para casa dizer que isso é um milagre. Eu falei, eu já ia dizer, né? Com aval médico, eu vou continuar dizendo, né? Maravilha. De uma maneira que a gente não consegue explicar. Maneira que nós não conseguimos explicar. Só que quando eu fui para casa, e aí sim, eu comecei a ter o que eu chamo do revertério da doença. Porque esse 60% da placa que estava comprometido me fez perder o equilíbrio. Então, eu sentava, eu caía pro lado esquerdo. Voltava de volta, eu caía pro lado direito. Eu não tinha equilíbrio. Você não tinha sequelas da situação. Sequela do problema. Eu passei a ficar o tempo inteiro como se eu estivesse com labirintite. Ai, eu via tudo rodando girando, o tempo inteiro. Tanto que eu não conseguia ler a Bíblia. Minha mãe vinha pra beira da minha cama todo dia e lia a Bíblia pra mim. Isso não te provocava... Enjoo, vômito. Enjoo, vômito. Direto. Eu cheguei a pesar 43 quilos. Tudo que eu comia, eu colocava pra fora. Caramba. E tem um detalhe, o que eu comia com muita dificuldade, porque a deglutição foi comprometida. A gente come... São muitas coisas, Deus é perfeito, que a gente não se dá conta, né, das coisas que acontecem. Mas quando a gente come e a gente engole, esse é um processo natural. Para mim, isso aqui não fazia. Então, eu engolia, a comida parava aqui. Aí tu sufocava. Aí o que eu tinha que fazer? Beber água para a comida descer. Empurrar a comida. Deglutição comprometida. Respiração à noite. Levanta para respirar. Como é que você lida, não com as pessoas em si, mas com você mesmo, né? Sabendo que seu corpo está falhando, né? Falindo, né? Num processo de falência, e que vai levar você a óbito a qualquer momento. Você chegou a ouvir isso. E como é que você lida isso com você e Deus? Você tem medo do que vai acontecer daqui a pouco? A sua expectativa, porque gera uma expectativa que não é boa, né? Nem um pouco. Na verdade, você acaba não tendo expectativa. Eu digo uma coisa até, para quem está nos acompanhando e que trata com algum paciente de AVC. O paciente de AVC, ele é prisioneiro do próprio corpo. Vou dar um exemplo, você imagina. Porque a mente está boa. No meu caso, minha mente não foi afetada, memória, nada disso. Minha fala foi, fiquei embolada, mas eu não me ouvi embolada. Então, vamos lá. Eu dava ordem. Pega o garfo e come. Às vezes o garfo ia assim. Caramba. Não ia. Senta. Você caía. Eu era prisioneira do meu corpo. Só que eu saí do CTI andando, pastor. Caraca. Esse revertério começou 3 dias depois. E aí, quando o senhor pergunta como é que você lida com isso, como é que você lidou com isso diante de Deus? Sai do CTI o quê? Vitória. Explodido em fé.
Vitória. Ia morrer, mas o Senhor me restaurou, tô aqui. 3 dias depois, cama. Aí você pensa, fica boa. Só que passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. E as possibilidades dessa situação motora piorar ou não voltar? Não voltar eram reais. Eram reais. E aí você começa a ver o sol nascer e o sol se pôr da janela do seu quarto. Você não sai dali. Não sai dali. Eu me lembro que uma vez, o meu pai... Porque se meu pai saísse de casa 3 vezes, tadinho, 3 vezes ele vinha perto de mim pra estar vendo, já tá andando. É a alegria de um pai querer ver o filho andando. Eu me lembro que um dia eu falei pra ele, só trouxe o pó do pilim-pim-pim. Porque aí eu vou começar a andar, porque eu não conseguia. Eu me lembro de foi o dia dos pais mais triste. Ele saiu arrasado pra ir pra igreja. Foi o dia que eu mais passei mal. Da minha mãe me segurar assim, e eu colocava tudo pra fora, tudo pra fora. Eu não tinha nenhuma perspectiva, pastor. Você perdeu... Não tinha. Quilos. Quilos e quilos e quilos. Eu era isso aqui. Eu só tinha cabelo. E aí, como é que faz? E o pior, entre lá e cá, um dia, a gente vai a um otorrino para saber como é que andava o centro, né? Meu. E aí estávamos eu e ele. E o otorrino, ali ele me sentenciou. Ele falou, a Marcela vai ficar com sequela de equilíbrio. Meu pai quase caiu da cadeira. Porque ele sabia o que era. Sequela de equilíbrio significava que eles iam ter que estar me dando banho até hoje, me dando comida. A realidade de uma cadeira de rodas. Não. Né? E olha lá, né? Porque você tava na cama. Presa, lá, né? Presa, completamente presa. Eu me lembro que eu disse pra ele assim, pai, aquele que começou a boa obra vai terminar, mas o senhor vai me perguntar assim, você tinha certeza que ele ia te curar? Não. Eu sabia que ele era bom. Porque a Bíblia me garantia isso, e eu aprendi isso na minha vida. Eu sei que ele pode fazer. Agora, se ele vai fazer, outra coisa. É uma outra história. E aí ele me levou pra casa, porque era difícil mesmo subir as escadas comigo ali, e me colocaram. Nesse dia, foi até na cama deles, do meu pai e da minha mãe, e ali eu digo que eu fiz uma das orações mais difíceis de toda a minha vida. Você conseguiu? De entrega e submissão. Você morar no terceiro? No quarto. Não tem elevador. Não tem elevador. É escada. Você imagina se eu gostava de sair para ir a médico? Deitada naquela cama, eles apagaram a luz. Eu falei para Deus assim, Senhor, o médico falou que eu não volto a andar nunca mais. O Senhor sabe que eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos de futuro. Eu tenho sonhos de trabalho. Eu tenho sonhos ministeriais. Eu tenho sonhos de menina, falei isso para ele. Só que eu não vou passar a vida inteira socando o teu trono. Se a sua vontade não for me curar, me ensina a me submeter à sua vontade. A viver essa situação. A viver essa situação. 2 semanas e meia depois dessa oração. Antes de você chegar nessa parte, nesse momento de dificuldade, parece alguém na sua vida. Sim. Que já era uma amiga sua antiga. De muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Amiga de escola. Amiga de escola. Que vocês já não se viam. Há pelo menos uns 5 ou 6 anos. A Alessandra. Eu falo, né, a irmã que Deus me deu. Deus é um Deus de alianças, né? E eu sempre digo isso. Ande com quem ama Jesus e quer amá-lo junto. Mas nessa época, nós tínhamos estudado, eu e a Alessandra juntas a vida inteira. Vocês fizeram o quê? Conta que série da escola? Nós fizemos uma parte... Ela chegou para estudar com a minha mãe particular. Nós estávamos na 7ª série. E depois fizemos de 7ª série até o final do 2º grau todo junto. Famílias muito amigas. Só que a gente eu fui fazer jornalismo, ela foi fazer odonto, Lucas. Ela foi obediente. Ela foi obediente. E aí, nós nos separamos. Entre lá e cá, a tia Rosa sempre ouviu a rádio, muito embora não convertida. E ela começou a ouvir que a rádio pedia oração por mim todo dia. Ela não dizia o que era, rádio, não voltava mais da rádio. Aí ela disse, Alessandra, tá acontecendo alguma coisa com a Marcela. A Alessandra disse assim, nada, mãe, quebrou a perna. Não lembra como é que a Marcela era? Quebrou o braço, quebrou a perna. E aí ela resolveu procurar uma outra amiga que a gente tinha em comum. Pra saber, né? Pra saber, até porque eles eram meus vizinhos ali no condomínio. E aí a Rafaela disse pra ela assim, Alessandra, você não sabe? A Marcela teve um AVC. Meu Deus. Tá parada na cama. E aí ela
falou exatamente isso. Eu falei assim, meu Deus, eu vou encontrar a Marcela torta. E encontrou. Né, gente? Eu tava torta, realmente. O pastor me viu, sabe disso. E aí ela chegou lá desconfiada. Quando ela chegou, pra mim foi uma alegria. Eu bem torta. E eu falei, menina, quanto tempo ela passou aí? Todos os dias. Ela saía da clínica e ia lá pra casa. Ajudava minha mãe, ajudava minha irmã, as meninas trabalhavam lá em casa, então ajudava. E ela começou a ver Deus agindo na minha vida. Depois dessa oração, 2 semanas e meia depois, Deus me levantou. E a Alessandra viu isso. Porque eu não precisei fazer fonoaudiologia. Caramba. Eu não precisei fazer fisioterapia. São os processos fisioterápicos, né? De qualquer pessoa em de recuperação. qualquer pessoa que passa por um AVC faz, eu não fiz. O Senhor me levantou. E ela viu isso. Eu me lembro que o primeiro lugar que eu fui, depois de em pé, sob os protestos do meu pai, da minha mãe, pastor Ari, da pastora Isabel, foi para o acampamento de adolescente. Né, pastor, você não vai. Eu falei, pastor, prometo que eu vou ficar, eu vou obedecer, eu vou no sábado e tal. E ela foi vendo. E aí entram-se os propósitos de Deus. Né? 2 anos, depois do AVC, durante 2 anos, eu ia a algumas igrejas pregar e eu chamava a Alessandra, vamos lá comigo, vamos lá, sei comigo, vamos lá, ia. Um dia, eu estou pregando, quando eu faço o apelo, a primeira pessoa que vem na frente é a Alessandra. Amém. Ela se converte. Depois de alguns meses, numa outra pregação, que Deus também me deu a graça de estar pregando, os meus tios, os pais dela, tio Felipe, tia Rosa, se convertem. Glória a Deus. E os 3 estão lá na igreja, servindo, batizados. Eu costumo dizer que a Alessandra se tornou uma aliança do Senhor mesmo. Ela ama, às vezes eu olho para ela e falo assim, meu Deus, mas tu virou uma terrorista de Jesus, né? Porque assim, um ou outro ajudou e disse, esforça-te mesmo, né? E eu falo, Senhor, obrigada. Eu digo, hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, assim. Eu passaria pelo AVC novamente, se fosse para ver a Alessandra, a tia Rosa e o tio Felipe convertidos ao Senhor. Glória a Deus. Não sei o fruto que o AVC gerou para outras pessoas, mas para eles 3, que são tão amados da minha casa, da minha família, do meu coração, eu passaria novamente. É claro que se lá atrás Deus dissesse assim, vamos embora, Marcela, tem um plano aqui para alcançar a Alessandra, tia Rosa e o tio Felipe, você vai ter que passar por um AVC. Eu vou dizer, Senhor, qual é? Tá de brincadeira, né? Não. Peraí, eu vou lá pregar para ela. Vamos fazer um negócio diferente aí, trabalha no coração dela. Mas depois aí entra no mesmo caso do jornalismo, que foi aquilo que a gente falou, as ramificações. Como a gente vê que Deus é perfeito. É verdade. Como a bondade Ele se dele. aproveita das de circunstâncias todas. De tudo, pastor. É de tudo. E você ficou com algumas sequelas. Fiquei. Eu puxo da perna. Você Puxo da perna. puxa uma perna? Puxo a perna esquerda. É. É pouco, mas eu puxo. Se eu estiver andando de salto aqui, você vai ver tranquilamente. O seu salto, me perdoe, não é um salto. Né? Um salto, né, pastor? Né? Mas aí eu passei a ter o quê? Um chinelo dentro do carro. Se subir num salto desse e cair, eu quebro o Quebra pescoço. o pescoço do pastor. Mas o médico falou assim, você não vai usar salto nunca mais. Eu falei, vamos ver. Vamos ver. Você não me conhece. Vamos ver. Mas realmente, assim, andar grandes distâncias. Eu andava muito grandes distâncias de salto. E pra Bienal, nem pensar. O salto é mais para ir lá, voltar, puxo da perna um pouquinho. Por exemplo, se eu estiver aqui andando, alguém me chamar e eu for virar rápido, eu vou desequilibrar. Mas Tem você que ficou ser. com dificuldade de dirigir ou não? Não. Sabe que depois disso eu tirei a carteira e passei de primeira? Olha aí, cara. E o instrutor, eu preciso perder, engraçado como são as coisas, né? Eu preciso perder o medo da estrada. Sei. Confesso isso aqui, gente. Eu preciso me abrir para Jesus tratar isso em mim. Mas da estrada, não da rua. Estrada, não da rua, da estrada. Estrada eu não pego. Mas eu tirei a carteira depois do AVC. E o instrutor que estava dentro do carro, eu agradecia tanto a Deus, aí ele disse assim, você está agradecendo tanto? Eu falei a mesma coisa para o médico que tinha feito, eu falei assim, porque era para eu estar morta, moço. E o Senhor me deu tudo outra vez. Eu estou aqui tirando a carteira com uma perna comprometida e eu consegui tirar a carteira. Aí ele me olhou assim, ficou parado.
parabéns, parabéns. Eu falei, Deus te abençoe. Mas a gente vê a graça de Deus, né? A Alessandra hoje é uma companheira sua, porque você é convidada, nós vamos falar disso daqui a pouco, convidada para estar em vários lugares, palestrando, pregando, e ela está sempre com você, te ajudando. Então... Ela é amiga intercessora e Alceninha. Ela é a sua perna esquerda. Ela é a minha perna esquerda. Não, literalmente. Legal, até para subir alguns púlpitos, é engraçado. Eu já chego na igreja olhando assim. As nossas igrejas não, porque as escadas são tranquilas. Mas tem algumas igrejas que o púlpito é assim, ó. Quando eu chego, que eu já olho, eu olho só, porque eu vou ter esse sal. A Alessandra olha, vai precisar? Vou. Ela vai, me leva até o púlpito de braço. Ela realmente é esse... É sua amiga fiel. É o contrabalanço, é amiga fiel. Que legal. Virou a fiel da balança mesmo. É o que dá o equilíbrio, porque... E trupica mesmo, né? Mas eu falo assim, como Jacó, eu tenho o prazer de me lembrar todo dia de manhã da onde Deus me tirou. Eu lembro todo dia de manhã. Quando eu caio, inevitavelmente eu caio, tá? De vez em quando acontece. Acontece. Dá uns encontrão no umbral da porta. Anda comigo na rua pra você ver se eu começo a te jogar pro lado esquerdo. Na rádio, quando a gente sai pra almoçar, e as meninas da rádio falam, volta, Marcela. Você vai naturalmente se desequilibrando. Naturalmente eu vou empurrando a pessoa pro lado esquerdo. Tem uma amiga lá na rádio, a Silvane. Você nunca pode se perder num deserto, senão você vai começar a andar em cima. Eu vou andar em cima. Vou ter que voltar com o Espírito Santo. Eu vou fazendo assim, ó. Naturalmente eu empurro a pessoa. É engraçado, né? E o seu organismo, o seu corpo, ele absorveu todo aquele sangue que... Ficou uma marquinha. Ficou. Um tempo depois eu tive uma sinusite muito agravada. E aí o médico entra no hospital, vamos fazer uma ressonância. Aí daqui a pouco eu tô vendo os caras correndo, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Vocês estão correndo? Não sei, tem uma mancha. Não, tem um negócio no teu cérebro, no teu tronco cerebral. Eu falei, ô doutor, mas é o quê? No tronco? Deixa eu te falar, eu tive um AVC hemorrágico. Aí ele... E o médico, a médica tinha me dito, ficou uma mancha, dá uma olhada, vê se não é a mancha. Ai, menina, graças a Deus você falou, achei que você estava tendo um AVC. Agora, né? Porque toda vez que alguém olha e não sabe... Vai achar que eu tô tendo um AVC. Mas é uma mancha roxa. E o médico falou pra mim, atrás? como se fosse uma espécie de mancha roxa aqui no meu pescoço. Mas você por dentro. Só vê por dentro. Exame. Só para os médicos verem e saberem que Deus é Deus. Só para eles verem nessa correria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e deixa marcas. Querida, chamada de Deus. Você é uma moça que nós percebemos, todos nós que acompanhamos você, os demais pastores, pessoas que andam com você, que conhecem você, sabe que você tem uma chamada de Deus. Como é que isso, querido? Tem um monte de jovens, adolescentes na nossa igreja, apaixonados por Jesus, que não conseguiram ainda entender o que é uma chamada de Deus e para que Deus está te chamando, entendeu? E quando Ele chama... É engraçado, né, o senhor falando isso, é que houve um período da minha vida que eu jamais me veria assim. Não me via mesmo, pastor. Amava Jesus, amava fazer algumas coisas na igreja, mas não me via assim chamado, me dissesse assim, você vai pregar. E aí é importante... Porque às vezes as pessoas dizem que tem um chamado de Deus... Acha que é pregação. Vai virar um pastor. Não. Ou vai ser um pregador. Vai ser um missionário. Eu tenho uma percepção diferente do chamado de Deus. Eu, olhando para mim, eu fui chamado para ser peão. Para servir. E é aí, nesse ponto que eu vou chegar também. O que é um peão numa obra? É um sujeito desqualificado. Tem um engenheiro, tem um eletricista, tem todo mundo isso lá aí. Que tem qualificação. O peão é o desqualificado. É o cara que faz tudo. Vai rodar cimento, vai carregar tijolo. Eu sou um peão e quem vai me qualificar é o Senhor. Mas Ele me chamou. Isso aí. Entendeu? Para participar dessa construção gigante. Para participar dessa construção que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não necessariamente ou você... Estarei lá na frente para fazer alguma coisa, não tem nada a ver. Somos parte de um corpo. Exatamente. E esse corpo vai funcionar em perfeito equilíbrio com todas as partes, seja... Alguns para olho e para boca, outros para o dedo mindinho, que se for arrancado o dedo mindinho, a gente sabe que a pessoa perde o equilíbrio. Todo mundo sabe. Né?
E aí, quando eu digo dessa questão de chamado, eu sempre amei Jesus. Sempre quis fazer a obra. Sim. O peão, né? Eu me lembro que... Agora não, né? Agora a gente tem LED. Mas a gente tinha retroprojetor. É do tempo do retro. Retroprojetor. Eu trabalhava no retroprojetor. Eu gostava de trabalhar no retroprojetor. Eu me lembro que, na época, Maranata de Teresópolis, que o meu pai também ficou um tempo lá. Eu lembro disso. Era um frio, pastor. Um frio. Teresópolis é gelado, né? Acho que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E lá a gente tinha que fazer de tudo um pouco, né, pai? E eu tinha que ficar... Eu ficava no retro, uma parte, depois a gente ia ficar com as crianças num lugar que não era tapado. Então, penso num frio. Botava luva, só que na luva no retroprojetor, como é que você faz? Não faz, né? O negócio escorrega. Então, eu tirava, eu me lembro daquele dedo. Tirando, eu, na minha cabeça, desenvolvi uma técnica louca de retroprojetor que eu gostava de apontar para as pessoas do lado com a caneta, para as pessoas saberem aonde elas estavam cantando. Muito legal. Porque eu queria fazer aquilo que era o melhor. E assim foi. Exatamente isso quando o senhor diz, você estar preparado para fazer. E você está ali, precisa de alguma... Tô aqui, faço. É para quê? Para limpar um banheiro? Eu tô aqui. É para trabalhar na cantina? Eu estou aqui. Eu quero fazer para Deus. Mas eu costumo... E eu tenho aprendido uma coisa. Fazer para Deus, por Deus, mas com Deus. Porque o que eu tenho visto é que às vezes na caminhada a gente faz para Ele, por Ele, mas não faz com Ele. Vai deixando Ele na caminhada. E eu comecei ali fazendo com Ele. Com Ele. Estava muito feliz. Feliz e contente. Até que um dia... E aí eu falo da importância de quando você está ali pronto para servir, que outras pessoas verão a chamada de Deus em você. Eu posso estar errada, tá? Vocês me corrijam, enfim, me perdoem, mas eu não entendo o pessoal dizer assim, eu tô aqui, sim, conta eu tenho comigo, a chamada de Deus. Eu quero ser... Não, as pessoas verão e naturalmente você vai estar ali, você está fazendo o que você ama Jesus. Parece que Deus te marca e as pessoas ficam vão enxergar. Descobrindo essa marca em você. Você, isso rapaz, aí. Você sabia que você tem uma chamada de Deus? Você sabia que você tem uma chamada de Deus, moça? E você fica assim, é? Isso aí. Você só fica falando amém, amém. Você fica, ué? Glória a Deus. E uma dessas pessoas foi a Margarete. Pô, Margarete. Eu me lembro com tanto Querida amor Margarete. E carinho da Margarete. E um dia ela me disse assim, você vai ao acampamento de adolescentes... Você foi formada aos pés de Margarete, né? Você estava formada aos pés de Margarete. Pô. E ela me empurrou para esse lugar, ela disse assim, você vai para um... Margarete você vai era nesse uma retiro. líder, uma professora de adolescente, uma líder de departamento de adolescente, ministério adolescente, maravilhosa. Uma figura memorável. De Deus. Gigante. Amorosa, carinhosa, alegre. Um sorriso. Doce, um sorriso. Margarete sorria, não importava o que estivesse acontecendo. Né? A Margarete era show de Era bola. Margarete. Tinha as melhores tiradas. Ela era show. Muito divertido. Não era? Muito divertido. E aí ela disse pra mim um dia assim, você vai falar pros adolescentes sobre identidade. Eu falei, eu? É você. Eu falei, não, Meg, não vou não. Não, vai sim. Vai sim. Porque eu não me via nessa parte, eu me via trabalhando. Eu tava uma bem, parte mais obrigada. técnica, né? Ajudando, Tava feliz colaborando. ali, colaborando. Queria ver, sempre gostei de ver gente sendo tocada por Jesus e indo além. E ela disse, não, você vai falar. Eu falei, Margarete, mas também aprendi que não vamos dizer não. O senhor vai capacitar, então vamos. Estudar e fui. E ali eu comecei a descobrir. Então, olha, gente, eu nem me lembro que eu falei de identidade, deve ter sido péssima. Se for lembrar pra ver. Eu duvido como muito que eu falei, que deve ter você sido foi péssima. Só que Margarete, muito amorosa, muito carinhosa, continuou falando assim, olha, no próximo... E ao mesmo tempo ela foi me trazendo para perto. Vamos trabalhando. Margarete me forjou e eu sempre aprendi uma coisa também com os meus pais, que melhor é aquele que serve. E ali a gente começou a desenvolver essa noção de liderança de serviço, né? Então, vamos ali, você ajuda o menino, você ajuda a menina, limpa tudo, você faz tudo, tudo. Eu comecei a ser forjada assim. Então,
Vamos limpar a cozinha. Vamos limpar banheiro. Eu tô aqui. Vamos carregar a cadeira. Eu tô aqui. Ah, é para falar, para abrir um culto? Beleza, vamos lá. Mas todas essas coisas juntas. Você foi sendo experimentada em todas as em áreas. várias áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Até que um dia, nem sei se o senhor lembra disso. Mas o senhor também tá. Olha como são as coisas, né? A gente vai lembrando. Até que um dia, o senhor e ela me chamam no teu gabinete. 2010. Eu não estava sozinha, era eu e o Rafael na época. E aí, a Margarete, o senhor disse assim, a Margarete já estava tendo muitos picos de pressão. O senhor falou assim, a Margarete precisa descansar um pouco. Tia Margarete já era líder há quantos anos? Muitos, né? Sei lá. Uns 10 anos. Não, Margarete acho que estava uns 5 anos. Ela não chegou a pegar muito porque ela implementou o trabalho dos adolescentes, mas ela não estava tanto, só que ela já estava ficando muito cansada. Sim, sim. E eu e o Rafael, a gente, do estado dela de saúde. Né? E a gente ali, ajudando na liderança, ela já tinha dado uma cantada na gente antes, eu tinha pulado com a pipoca, falei, de jeito nenhum, tá doido? Você tá aqui por trás, é uma maravilha, a gente vai te ajudando. Mas nesse dia, ela e o pastor Ari era gente de jeito. Era assim, não, vocês precisam assumir e a Margarete vai ficar com vocês como conselheira. Só que, como Deus faz as coisas, né? Nós ficamos com a Margarete, acho que 5 meses, e o Senhor chamou a Margarete para estar com ele. Eu lembro disso. Eu falo que essa foi uma das maiores dores da minha vida, né? Do nada. Né? Do nada, do nada. Foi. Eu dizia para minha mãe me perguntava como é que tá se sentindo. Eu falei, minha sensação é que a minha alegria saiu, não me diz quando vai voltar, né? Assim. E aí ali eu tive que aprender, junto com esta liderança, a ser forjada mesmo como líder ali com os adolescentes. Só que aí entra algo, pastor, que eu diria, se é a diferença para quem quer saber o chamado. Para mim, a primeira coisa, o mais importante, você tem que ser apaixonado por Jesus. Você tem que ter o coração pulsando por aquilo que pulsa o coração de Jesus. E eu pedia isso, e essa é uma oração que eu faço até hoje. Senhor, que o meu coração pulse por aquilo que pulsa o teu coração. Que o Senhor possa contar comigo aqui na terra. Eu sou seus braços, eu sou suas pernas, não importa reputação. Se é para falar para alguém na rua, eu vou ganhar ovada, que seja. Mas eu sou sua boca. Então, se o Senhor quer assim, eu vou fazer assim. Eu comecei a aprender assim. E o coração começou a pulsar muito forte. E até hoje o Senhor me pergunta assim, você explica? Não, eu passei a amar aqueles meninos e meninas de uma maneira que eu não sei explicar. Sim. Foi um dos momentos, sem querer esvaziar nenhum trabalho que nós fazemos, né? Ou já foi feito ultimamente, mas foi um dos momentos históricos, vamos dizer assim. Sim. O período em que você esteve na coordenação, na liderança dos nossos adolescentes, lá da Igreja de Caxias, porque a Igreja de Caxias tinha uma quantidade, até por causa do tamanho da igreja, tinha uma quantidade de jovens e adolescentes muito grande. Então não dava para fazer retiro com todo mundo junto. Não dava. O sítio não comportava. Então a Igreja de Caxias tinha o seu retiro anual. Sim. E que a gente levava quase 500. E aí eles levavam quase 500 jovens e adolescentes? Adolescentes. Só adolescentes para o sítio, entendeu? Então os adolescentes das demais igrejas, até mesmo, eu não sei se não da Maranata, mas as Maranatas que tinham ali por perto da Igreja de Caxias, sim, São João, sim. Jardim Vila Jardim Primavera. Primavera, depois mais recente Vila São Luís, Lote 15. Todo mundo engrossava essa fileira. Que todos acabaram saindo dali de alguma maneira, né? Dessas igrejas, né, que saíram dali. Marcantes, esses meninos voltavam de lá diferente, totalmente diferente dos pais, ficaram assim, meu Deus, o que aconteceu lá? Sim. Eles realmente tinham um encontro com Deus, né? O trabalho que estava sendo feito ali era um ponto meio que fora da curva, era inovador pra caramba. Era bastante era inovador. Muito inovador, era audacioso. A gente era meio doido. Porque vocês eram... A gente era doido. Vocês eram doidos mesmo e entravam nas ideias, iam a fundo nas ideias. O que desse emaranhado, dessa quantidade enorme de eventos que foram forjados por vocês para impactar a turma, o que mais marcou você?
Olha, tantas coisas. Mas nós tivemos um... Deixa eu mudar essa pergunta. Você chegou aí em algum? Sim. Eu só não sei se todos que eu tô lembrando são da mesma época. Porque eu já fui em muitos e eu já fui de muitas igrejas. Por causa do rodízio da Maranata. Mas quando você estava lá nesse período de 2009, 2011, você estava com a gente, ainda não tinha casado, né? Não. Mas eu não era adolescente mais. Você já estava jovenzinho, né? Eu já estava com 18, 19 anos. Eu estava mais acompanhando o trabalho. Eu não estava mais sendo o espectador. Você ia como liderança com a gente. Eu ia era como mais alvo do trabalho. Ele ia como monitor. Eu ali estava começando a ministrar louvor, junto com o Fernandinho. O Fernandinho já ministra louvor desde 3 anos de idade. Mas, por exemplo, nós tivemos muitas coisas marcantes, assim. Eu me lembro que uma loucura... Vou dar esse destaque disso, que foi uma coisa que foi para além. Uma vez, nós fizemos no retiro, e que nós fizemos que eles doassem, para entender que eles faziam parte da mudança de Deus para essa terra, para esse tempo, para essa sociedade, mas que não adiantava apenas dizer, eles precisavam ser. E aí nós os incentivamos a doarem alguma coisa que eles... A gente era meio doido mesmo. Que eles tinham para eles de importante naquela mala deles naquele dia. No domingo, final, assim. Botamos uma caixa lá. Você vai doar alguma coisa sua aqui. Teve um menino que doou um tênis de marca. Aí eu me lembro que o coração dele veio, depois eu olhei para alguém assim do meu lado da liderança e falei assim, vamos falar com a mãe dele, pra gente saber se a mãe dele vai liberar ou não, né? Exato. Porque o coração apertava. E o menino deu de boa. E o intuito era que depois daquilo ali nós fomos a uma comunidade chamada Comunidade do Maroim, que é no Gramacho. Maroim por causa do mosquitinho. Quando desce, das 6 horas da noite, aquele mosquito lota aquele lugar. E aí, nós voltamos lá com eles e esses adolescentes entraram para levar suas doações para essas famílias e chocolate, que aquelas crianças daquela comunidade nunca tinham comido um chocolate na vida. Caramba. Há 20 minutos da nossa igreja em Caxias. Caramba. E aqueles meninos e meninas até hoje, alguns já trabalhando lá agora como líderes, eles dizem como aquilo me marcou, porque a gente não sabia que havia tanta dor perto da gente. Tão perto. E vocês, de uma maneira muito doida, botaram a caixa desse tamanho pra gente sair doando. Porque eram umas coisas... Depois que eu tinha essa ideia, eu falei, meu Deus... É que a igreja... Foi igual a história lá do céu e do inferno, uma vez que a garota... Sim, o céu do inferno. Quando ela acordou, ela desmaiou, né? Que ela tinha ido pro inferno. E aí, quando ela acordou... Me explica isso direito. Eu soube dessa história, mas a gente não... A gente dividiu... Isso foi um programa que vocês montaram. Uma dinâmica. Uma dinâmica. Dentro do retiro. Do programa do retiro. Do programa do retiro. Essa aí a gente bota até na conta do Pedro, que foi o Pedro que nos ensinou essa, Pedro, né? Pedrão? Pedrão Borel. E aí era assim, como é que a gente ia determinar que o garoto ia pro céu ou que ia pro inferno? Né? Vamos fazer 5 portais com perguntas e eles vão passando por ali e quem acertar as 5 perguntas vai pro céu, quem não vai pro inferno. Beleza? Sendo que eles estavam no culto do sábado à noite. Mas eles não sabiam. Não sabiam nada. Tudo surpresa. O tema era a volta de Cristo. Ele vem. E aí, dali a pouco, a gente apagou a luz do culto inteiro. Todo mundo nas trevas. trevas. O sonoplasta lá da rádio fez uma trombeta. Soou aquela trombeta no acampamento inteiro. E foi um pavor, né? É mesmo. Lá dentro eles choravam. Alguns choravam. Não, outros não. Mas vamos passar pelo... Alguns perceberam que era alguma dinâmica. Mas uma galera ficou com medo. Ficou atenta. Ficou, né? Tipo, todos chorando. Aí vamos passar pelos portais. Lembro, na época... Acho que nesse acampamento, o pessoal daqui da Tijuca foi com a gente. E, porque a pastora Ana Paula, ela estava em um desses portais. E ela fazia uma das perguntas, a gente até ri. Até hoje, quando ela lembra, a pergunta dela era... Qual o salário do pecado? O menino teve um que ficou...
Travado. Tão travado que ele disse mínimo. O salário do pecado. Salário mínimo. É o salário mínimo. Que é bem ruim mesmo. Que é muito ruim, né? Já era ruim. E aí tem aquela coisa de você tá rindo, tá tentando se segurar. Cara. Lá na ponta, o cara, se ele errasse uma determinada quantidade, que agora não me lembro o que a gente determinou, se até 3 acertasse é pro céu, Mas e ele não se errasse sabia. é pro inferno. Ele não A pessoa sabia. A dinâmica do Não céu e inferno sabia. só era revelada na hora que a pessoa Só era revelado ia na ou hora. não. E quando ele ia pro inferno, ele passava pela galera no céu. E no céu a gente fez ali na escadaria da piscina, com mesa, com fruta, não sei o quê. E mais à frente nós fizemos o inferno. Não posso nem falar que a gente fez no inferno, São Pastor Paulo mata a gente. O que a gente fez lá? Já no era, já buraco, foi, lá não dá mais foi, tempo. Né? Não, o buraco, a lama, lá o negócio. Tinha um lamaçal. E aí, os meninos vestidos de demônio, eles desciam da pastor. Aquele pessoal tinha uma imaginação assim pra pegar. Quando eles diziam, é pra fazer, Marcela, vamos fazer. Eu falava, gente, eu fico com medo de vocês, que a gente dá umas missões. Eles encarnaram a coisa. Encarnavam o negócio. Eles desciam, pulavam da árvore na frente. Quando alguém dizia assim, esse aqui vai pro inferno. Surgia, eles ficavam deitados no chão. Na matéria levantava. Um andou igual aranha pra trás, assim. Caraca. De demônio. A galera tava... Sério, tava enlouquecida. Aí levou. Sendo que essa menina desmaiou. Desmaiou? É porque o demônio ficava na acusação, assim, dizia assim, mas eu tô te vendo, que você ia lá pra dancinha, lá naquele, não sei o que, lá em Caxias. É porque era a liderança. Não sei o quê. A liderança meio que sabe da Dos história da podres, galera. né? Aí a garota, desmaiou. Eu falei, meu Deus. Tu desobedece teu pai. Foram me chamar. Tu é mentiroso. E eu tava lá, sei lá, acho que era o Espírito Santo, sei lá. Me chamou, Marcela, a menina desmaiou. Ah, o Dudu. O Dudu. Evangelista. O Dudu. Vestido de demônio. Meu me vai acudir a garota. O demônio foi eu correndo pra lá. Quando a garota começa a acordar, dá de cara com o Dudu. Dá de cara com o Dudu, ela desmaia de novo. O Dudu sai daqui, Eduardo. O Dudu já é feinho, já sem estar fantasiado de demônio. Agora, Dudu, falei, gente Dudu, boa. sai daqui. Pelo amor de Deus. Então são muitas coisas que a gente marcou a gente e os marcou, né? Sim. E essa galera era jogada lá no poço de lama? No poço de lama. É mesmo? Poço de lama. Levavam lá para um lamaçal, a galera se sujava tudo. Por isso que a gente pedia uma roupa de guerra, né? Ah, tá. Pra voltar pra casa suja, né? Esse já foi o segundo, o Céu e o Inferno, acho que da história do Adolacamp. Foi muitos anos depois. Teve um no Adolacamp e o outro que foi nesse dos adolescentes lá em Caxias, mas que uniu, que tava Tijuca. Quero o resultado disso aí. Quero o resultado. Assim, nesse dia, por exemplo, a festa que a gente teria para eles no sábado, não teve festa. Eles não quiseram. Eles queriam buscar Jesus. São coisas que vão ficando marcadas. Em 2019, por exemplo, nós tivemos da Igreja Perseguida. Nós criamos, tiramos alguns do meio deles, silenciosamente, e eles eram levados para o Josué. Aquela casinha, um dos nossos, né, acampamentos, alojamentos. E lá a gente criou um ambiente de igreja perseguida. Nega Jesus. Se você negar, você vai sair daqui. E tal, e tal. Eu me lembro do Mateuzinho e da Thelma. Lá. Ele dizia, eu não vou negar, eu não vou negar. Ele foi batizado com o Espírito Santo lá. Caraca, é mesmo, cara. Quando ele dizia, eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar. E ele começou a orar, ele foi batizado com o Espírito Santo lá. E os outros que a gente levou para cima do Gênesis, quando se deram conta que os outros estavam sendo perseguidos, torturados, torturados, eu tenho esse vídeo até hoje. Eles começaram a cantar Yeshua, começaram a cantar juntos lá, orando, eu chego a me arrepio até hoje, declarando, e o resultado daquilo foi, nós vivemos em 2019, uma das maiores ações do Espírito Santo, entre eles, de impacto, assim, de gente sendo batizada com o Espírito Santo, recebendo dons de profecia. Foram experiências que nós tivemos ímpar. Eu costumo sempre dizer isso para os pais, né? Na verdade, a gente leva os meninos para terem experiências com Deus. Os pais e cada um individualmente precisam trabalhar para que a experiência se torne relacionamento. Porque ninguém vive só de experiência. E é por isso que depois da igreja, dos outros trabalhos, a gente trabalha, escola bíblica dominical, culto, caso agora os PGs, ou o que a gente vai fazendo de reunião com eles para transformar isso em relacionamento. Porque só de experiência ninguém vive. Né?
É preciso viver, mas que viveram grandes experiências com Deus viveram. E a gente junto. Impacto, né, cara? E a gente junto. Eu fui adolescente Doideira, na época da tia Margarete, né? Essa época eu já estava maior, e aí como meus pais estavam pastoreando lá Caxias, eu pude ver parte desses trabalhos já um pouco maior, apoiando, né, a liderança. Realmente, eu lembro bastante da conferência que teve lá, do Faça a Guerra. Faça a Guerra também foi impactante. Foi um soco na cabeça de todo mundo, assim, foi sensacional. Que era Faça a Guerra contra o pecado. Contra o pecado. Sabe que até hoje eu vejo alguns adesivos rodando em alguns carros em Caxias. A sua luta, a sua guerra. Era o senhor, nosso pastor lá na época. Sim, né? Total. Faça a guerra contra o pecado. Que é o que a gente declara até hoje, né? Para eles, para nós, a nossa guerra é contra o pecado. Aquela galera foi moldada ali, todo mundo que participou da liderança do seu lado. Eu acho que muitos hoje são líderes ou em outras igrejas da própria Maranata. Ou fora delas, inclusive. Ou até fora da Maranata. E os adolescentes que vivenciaram aquilo estão sendo... Aquilo foi divisor de águas. Essa é uma se eu posso dizer assim, a maior honra da minha vida, a maior alegria da minha vida é isso, sabe, pastor? É ver... Mateuzinho casando. Mateuzinho casando. Ele vai casar agora. Vai casar agora. Entendeu? É aquele impacto ali. Nega Jesus. Não vou negar. E ser batizado com o Espírito Santo ali é algo... Fantástico. E vê-los amando Jesus e cada um chegando ao lugar que Deus tem para eles. É o que eu sempre costumo dizer para eles. Até hoje, quando eu abraço, falo, Senhor, amo você, acredito em tudo aquilo que você carrega, que foi colocado por Deus em você. Vale a pena. Você precisa aprender a descobrir e a se ver com os olhos do Senhor. E a gente está aqui para isso. Durante alguns tempinho aqui, durante esse tempo que estamos conversando, nós estivemos olhando para trás. Não é isso? Olhando para trás, pelo retrovisor. E quando você olha para frente, o que você... O que você percebe de Deus para a sua vida, seu projeto? O projeto de Deus para você, porque a gente não está muito interessado no nosso projeto. Não quero de jeito nenhum, Deus. A gente quer o projeto de Deus ser implantado em nossa vida. O Senhor falou tudo, né? Uma vez eu disse para Deus assim, falei, Senhor, uma das coisas mais lindas que o Senhor podia ter me dado é o livre-arbítrio. É a prova de amor. Liberdade. Né? Mas eu devolvo para o Senhor meu livre-arbítrio. Eu quero que o Senhor me ajude a fazer as minhas escolhas. Então, quando eu olho para frente, pastor, eu só quero estar no centro da vontade de Deus. Independente aonde. Independente do que, como, onde. Por esses dias eu disse aos meus pais assim, eu amo muito vocês dois. Mas eu amo mais a Jesus do que a vocês dois. E assim, eu não sei quais são os planos e os propósitos de Deus, a não ser alguns imediatos que a gente vai vendo Deus agindo e jogando, né, luz, com luz suficiente para cada passo. Mas eu digo que, até com a minha vida mesmo, de algumas escolhas, de algumas coisas que eu fui aprendendo a não me rebater, eu digo assim, eu só quero estar no centro da vontade de Deus. Para onde Ele me levar, pastor, eu irei. E quando a gente está nesse lugar, nesse espaço, nesse momento de nossa vida, a gente, por causa desses valores eternos que tomam conta do nosso coração, a gente olha para o mundo, para os valores do mundo e até para algumas coisas que a gente necessita, precisa, né? Como comer, beber, se realizar profissionalmente, casar-se, ter filhos. Isso tudo fica pequeno. Muito pequenininho. Isso tudo fica pequeno diante dessa grandeza que nos falta expressão, palavras para poder expressar essa manifestação da misericórdia de Deus com gente como nós, com pessoas como nós. Se você perguntar assim, a Marcela vai me dizer que você não tem alguns sonhos seus, né? Como o senhor disse, realizar, de casamento, de ter filhos. Tenho. Mas perto do Senhor, Ele vai me ensinando a estar guardada por Ele. Amém. Num lugar de
estar pacificada. Entendi. De entender que o meu tempo não é igual ao tempo de todo mundo. Uhum. Né? Eu já me debati muito, sabe? Senhor, mas o tempo... E um dia Deus me disse assim, para cada um eu tenho uma forma e um jeito de agir. O seu tempo não é como o tempo de todos. Confie em mim. É o tempo, né? E aí um dia eu disse para Deus, tá bom, o que vai me adiantar recalcitrar? Eu não vou recalcitrar. E aí, eu acho que eu fecho dizendo, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde quer que ele me leve? Eu só quero estar onde ele estiver. E aí eu vou ter certeza que eu vou estar feliz, realizada, não sem guerra. Eu brinco que eu sou a da guerra, né? Faça a guerra. Mas em tudo a gente vai vendo a boa mão do Senhor. Glória a Deus. O mar lá vai se levantando revolto. Peraí, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está conduzindo. Amém. E é para esse lugar que eu quero ser conduzida, pastor. Tem um louvor muito antigo, que eu me esqueci o nome do cantor espanhol, canta bem. Eu só quero estar onde tu estás. É isso aí. Na tua presença. Na tua presença. Não é? E outro louvor também muito bonito que eu ouvi outro dia, que diz assim, quem já entrou no Santo dos Santos não sabe andar. Em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver em outro lugar. Não é? É maravilhoso. Não sabe nem quer, né, pastor? É verdade. E dentro ainda esses exemplos que nós estamos usando, com louvores que nós cantamos, voltando um pouco, a letra daquele hino, Jesus meu guia é. Amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder e o seu amor. Aí você junta essa letra com a música, que é maravilhosa. Muito potente essa música. A melodia é uma melodia muito potente. Linda, que mexe com o nosso coração. Que bom. E que nos fortalece. Que bom ter você aqui, querida. Alegria que bom minha. Que você pôde vir estar conosco. Nós, no início deste podcast, eu perguntei para você sobre o texto do seu coração. E você falou que era Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A parte B. A parte B do versículo, ou C. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Como é que é isso? Fidelidade. Esse versículo foi o versículo que eu recitei no meu batismo. Glória a Deus. E eu tenho aprendido ao longo da minha vida que vale a pena ser fiel. Amém. Nem sempre a gente vai fazer sorrindo o tempo inteiro. É verdade. Às vezes a gente vai fazer chorando. A tempestade vem, né? A tempestade vem. Às vezes a gente vai fazer correndo. Às vezes vai fazer andando. Às vezes a gente vai fazer se arrastando. Uma cama. E às vezes, porque você tem alianças do Senhor, alguém vai te arrastar. Alguém vai te ajudar a fazer. Vai te ajudar. Tipo, não para no deserto, não. Porque senão você vai morrer. Mas há um lugar para chegar. Exato. Amém. Há uma coroa para receber. Amém. E eu tenho brincado, eu digo assim, se tem para receber, eu quero é tudo. Exato. Senhor, o que o Senhor tem? Eu quero é tudo. Eu não quero deixar nada para trás. E a minha alegria vai ser chegar naquele dia. Pode entrar. Ouvir seu Bendita nome. do meu Pai. Tem lugar aqui para você. Essa é a minha expectativa. O meu desejo é só esse. Pastor, eu vivo num meio, pode ser de brilho, pode ser, as pessoas conhecem o nome, vê. Tem um certo glamour, né? Vamos dizer assim. Mas de nada disso me adiantaria se o meu nome não fosse conhecido no céu. Exatamente. Eu falo para Deus assim, falo, Senhor, se o meu nome é falado aí no céu, o Senhor sabe quem eu sou. Amém. Os anjos sabem quem eu sou. Isso é aqui embaixo na terra. Isso é material. Para mim basta. Se o céu me conhece e se o inferno me teme, então tá bom. É isso aí. Então a gente vai seguir caminhando. É isso que eu quero. Glória Amém. a Deus.
É o que eu quero, por isso ser fiel até a morte. Que bênção, querida. Que bênção poder terminar esse podcast com o nosso coração em chama, com o nosso coração ardendo, porque eu acho que foi mais ou menos isso que aqueles discípulos de Emaús sentiram quando Jesus estava com eles naquele caminho. Eles conversavam acerca das leis, dos profetas, dos últimos acontecimentos, e a Bíblia diz que eles confessam, né? O nosso coração ardia quando ele falava. Algo de diferente aconteceu, que não tinha explicação. Amém, amém. Que Jesus te abençoe, minha querida. Que Obrigada, Deus meu continue pastor. com a sua boa mão sobre a sua vida. Amém. Amém. Te abençoando em seus caminhos. Amém. E usando você da maneira poderosa como tem feito até aqui. Amém. Sabendo que Deus está te guiando. Amém. Amém? E quem Amém. te chamou não foram pessoas, seres humanos. Quem te chamou foi o Senhor. E Ele tem o melhor para você, Amém. no tempo dele, na hora dele. Amém. E isso é que é bom. Amém. Onde mais está aqui? Volto Glória a a Deus. dizer, ó, Lucas e Pastor Aline, mãe, tô na real. Para com isso. Lucas. Que honra ter você aqui. Amém. Você é uma... Peraí que eu vou conseguir. Você já tá me zoando o tempo inteiro que eu choro todo o programa, né? Mas é isso aí. Você é uma inspiração, Marcela, para muita gente. E eu creio que... Eu acho que eu consigo representar aqui essa galera. Que é muita gente, mano. Que gosta de você, ama você, temeu te perder. E glória a Deus que não só a gente não te perdeu, né? Mas Deus te fez muito mais através do trabalho que você exerceu logo depois também. Amém. Da sua cura. Então, continua firme. O que eu tenho de dizer é isso, continua firme. Você é uma inspiração, você é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto de você desde que eu sou criança. É meu irmão mais novo, né? Você é meio que minha prima, porque o meu melhor amigo de toda a minha infância e adolescência é o Caleb. A gente não tem mais tanto contato hoje, mas toda vez que eu encontro ele, o abraço é igual. Então, você é prima dele. Então eu te considerei muito minha prima durante boa parte da minha vida. E assim, é muito inspirador ter você como referência na nossa igreja. Que glória a Deus, cara. Que privilégio ter você com a gente. Amém. E é legal demais. Isso é o podcast Na Real. É o Na Real, é assim, entendeu? A gente É chora, gente né? nos olhos. A gente é real. A gente é real. Gente borrando maquiagem, lágrimas descendo no rosto, coração ardendo pelas muitas maravilhas do nosso Salvador Jesus. Nós só temos que agradecer a Deus pela grande oportunidade de poder ter pessoas como a Marcela e outros queridos mais que têm passado por aqui e abençoado o nosso coração. E eu sei que tem abençoado o seu coração também. Até a próxima. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito Valeu. obrigado.